O Remo voltou à Série A e voltou à Série A justamente no ano em que há uma mudança considerável na transição de uma temporada para outra, quando o time sai da segunda para a primeira divisão. Até 2025, você sobe em final de novembro e estreia na Série A em abril, tá? Agora não. Agora o Remo tem 2 meses e o relógio já está contando, tá? A partir de hoje, inclusive, são exatos 2 meses para fazer a sua estreia na Série A. Metade do tempo que se tinha, ou até menos da metade do tempo que se tinha nas últimas temporadas e até na tradição do futebol brasileiro. Esse tempo curto exige que o mercado do Remo, que a transformação do Remo seja intensa e acelerada desde agora. E esse programa é justamente sobre isso. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Cauê Diniz, e a gente abre o mercado da temporada 2026 para o Remo. Nesse programa, a gente vai dividir as análises em 2 momentos. O primeiro, vamos dar uma analisada do que ficou, do que se tem hoje de elenco no Clube Paraense, e logo na sequência, a gente apresenta para você, torcedor do Remo, que não era tão acostumado aos nossos conteúdos nas temporadas anteriores, tradicionalmente Cauê Diniz prepara uma lista de indicações de reforços. Cauê faz isso desde que o mundo é mundo, desde que ele era adolescente, com caderninhos e caderninhos. Ele realmente tem um trabalho dedicado, tá, de identificação, de acompanhamento de jogadores, e vocês vão ver isso nessa lista, tá? Mas antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar da questão financeira em torno do Remo. Veio a público, tá? 24 horas antes da gente fazer esse programa, basicamente, uma notícia, Cauê, de que o Remo tem um teto. É importante deixar claro que a notícia foi dada dessa forma, não foi dizendo que o Remo teria uma Que folha parte, né? de 10 milhões, nem que É. parte de 10 milhões. É que o máximo que pode chegar é 10 milhões. No entanto, é um valor extremamente ousado, tá? Significativo até pelos padrões que a gente viu também nesse ano Isso. da Se dupla. aproxima ali de algo como o Bahia, por exemplo, com a injeção histórica e inacreditável até do Grupo City. É claro que para o Bahia não é só folha, são direitos econômicos, né, de muitos jogadores Isso. comprados. Mas 10 milhões, Cauê, é uma folha que permite que a gente aqui identifique jogadores de um bom nível e que, ao mesmo tempo, pressiona muito quem está lá. Porque se você está pensando num teto de 10 milhões, você não está pensando numa folha abaixo de 6, para começar. Isso. E se vai vir jogador para compor uma folha de 6 milhões, a transformação lá vai ter que ser muito grande, tá? A gratidão vai ter que ficar na gaveta, né? Até porque não vai dar para andar de BMW e ter um bocado de Fusquinha 1970, né? Exatamente. Porque é o que eu digo, a gente vai analisar o elenco e esses jogadores que lá estão, que são adorados pela torcida, que colocaram o Remo numa Série A, tá? Depois de tantos anos, seja você contando da campanha de 2000, seja contando de 94, tá? Fizeram história. E tem muito pouco tempo para já serem, Isso. como eu disse, deixados de lado. Tudo isso, essa questão financeira, técnica, E a dificuldade, até pelo tempo exíguo que você falou, isso. vai contratar 20? Deve contratar 20? A gente vai analisar daqui a pouco o elenco do Remo e eu acho que é Porque por é aí. complicado. É É complicadíssimo, tá? complicado, primeiro, não só a engenharia financeira que envolve, mas de equipe mesmo, de gestores para estar Isso. à frente disso e agilizar. A gente sabe muito bem o quanto o mercado é dificultoso, Sim. o quanto o mercado, pelo Remo, onde regionalmente se encontra, e por ser um clube entrante na Série A, vai ter também dificuldade. Vai. Inflacionadíssimo o mercado. Exato. Então, Pela localização geográfica do Remo. Cada jogador vai ser aquela história. Pro Curitiba pede 400, pro Remo pede 500, né? exatamente. A gente A sabe gente que sempre sabe foi porque, assim. É. até como Nordeste, a gente sabe dessa Exatamente. É. dificuldade. A gente tá passando pro A Remo a experiência do que a gente já experiência vive. própria, né? Então, o Remo vai sofrer isso daí. Vai sofrer também
de, por exemplo, você ir talvez no mercado sul-americano, e que é muito importante hoje em dia você Sim, olhar para isso, e nem todo mundo, infelizmente, conheceu o Remo. sim. Então Distância também, Cauê. até o poder de convencimento de você, olha, eu vou botar um jogador lá porque vai ser vitrine e porque vale botar lá, porque a gente vai estar montando um time competitivo e quando você dá, segundo essa reportagem aí do Liberal, do repórter Magno Fernandes, números como esse que encorpam, então possivelmente esses números vão servir também de base de convencimento para quando você estiver dialogando com empresários, jogadores, você jogar isso, ó. Vocês vão fazer parte de uma engrenagem que a gente está querendo montar aqui, de não apenas só olhar lá para trás para não ser um Z4, mas de ser ousado. A gente vai debater tudo isso. Deixa eu trazer Cássio para a conversa, porque nessa mesma reportagem, Cássio, que Cauê trouxe, tá? Que se fala da folha e do teto do Remo salarial ali em 10 milhões, fala de um orçamento que projeta 150 milhões de reais, Cássio. Para o Remo, obviamente, vai quebrar todos os recordes, obviamente, né? Não tem nem como ser diferente, já que a última vez que o Remo pisou na Série A, disputando a Série A desde o começo, Recorde do Norte, até porque se você coloca o isso, Paysandu, são 20 anos também. Assim. seja 2000, seja 94, não há nada que se considere parecido com 150 milhões. Agora, Cássio, eu queria que você situasse para o torcedor do Remo, o que significa 150 milhões hoje dentro de uma Série A de orçamento, porque clubes que receberam 150 milhões, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem folha de 10. Por isso que eu digo que essa conta aí tá muito apertada para mim. Mas tem um fator importante que o Remo quase não tem dívida, né, Cássio? Primeiro, no Nordeste, assim, num levantamento recente, o Bahia é o único que não tem número divulgado, mas dá para dizer com alguma tranquilidade Sim. que é mais do que isso. O do Fortaleza, Fred, seria entre 11 e 12, assim, e o do Sport 6,5, o do Ceará na casa de 7, e o Vitória, acho que entre 8 e 10 milhões. Então, assim, o Remo teria, essa projeção do Remo, ela seria inferior a SAF do Bahia, e é um Fortaleza que foi quarto lugar no passado e que esse ano estava na Libertadores. E que vem investindo Sim. em jogadores há bastante tempo. Então, seria, assim, no nível ou mais do que Ceará e Vitória, e o Sport ficou um pouco abaixo nisso. E olha que gastou muito. Em relação às dívidas, quando a gente fala que o Remo deve pouco, obviamente é dentro da escala do que é Claro. dívida do futebol brasileiro, né? Atlético Mineiro, bilhão, Corinthians, bilhão, enfim. O Remo, segundo o último balanço, embora a gente já esteja no fim de 2025, mas o único último balanço disponível é o referente a 2024, ou seja, Sai ali dia 1 de maio, né? Até dia 1 de até maio. 30 de abril. 30 de abril. Se for, Sim. não, mas se for 1 de maio já está atrasado. Sim, sai 30 de abril, a gente faz o programa dia 1 de Isso, maio. isso. Mas é porque essa brincadeira é boa, porque se for 1 de maio já está atrasado. Com dados até, ou seja, até 31 de dezembro de 24, o Remo, Fred, ele deve 27 milhões. É o passivo, é o que indica. Seriam 17 milhões de curto prazo, ou seja, aquelas obrigações até um ano. E aí, por exemplo, tem obrigações sociais e trabalhistas de 4 milhões e meio. Isso é, para o que a gente vê aqui, é nada. E obrigações de longo prazo, e todas elas, segundo o balanço do clube, são as obrigações tributárias, seriam um valor de 10 milhões. Inclusive, achei até impressionante aqui imobilizado o Remo, tá? Assim, a avaliação. 203 milhões. Forte. O Bainão. Pô, você achei. Mas veja, o Bainão está acanhado. Tem que ter outros bens assim. 203 milhões assim foi muito, muito alto. Em relação à receita, Fred, a receita dessa mesma, obviamente, dessa mesma temporada, ela foi. Que é a temporada 2024. Ela foi de 38 milhões. 2024 é uma temporada que o Remo estava na C, porque o Remo fez direto, né? Ele fez C, B e A, né? Assim, passou alguns anos na Série C, mas foram 2 acessos seguidos. E é uma receita de 38 milhões, mas não foi um Remo de 38 milhões. Foi um Remo de 51 milhões. O déficit do Remo foi de 13 milhões de reais. Ou seja, ele gastou É um balanço, inclusive, o Remo tem um site de transparência e todos os documentos estão lá. Mas os documentos que estão à disposição, que a gente, obviamente, clicou para estar aqui, que eu estou lendo aqui no site do Remo, clubedoremo.com.br, são simplórios. E, primeiro, para a primeira divisão,
Na hora que começa a quantidade de gente que cobre finanças no futebol, aí o Remo já diz, o Remo, é até bom mudar, porque o Remo não apresenta muitos dados. Eu tô mostrando aqui para Cauê. Aqui, ó. É uma folha, assim. Então, realmente, e no site não tem muito isso. Ele tem o balanço e a DRE e pronto. E os dois, só que um, na verdade, ele fala do passivo e o outro fala da receita. Com a implementação do Fair Play financeiro da CBF, que começa de caráter transitório em 2026, esse balanço do Remo aqui já não cabe de jeito nenhum. Total. Então ele vai ser mais detalhado, aí você vai saber, até para o torcedor do Remo é legal, ó, quanto fatura com receita. Por exemplo, esse balanço ele não diz, ele só diz a receita operacional bruta. Não discrimina televisão, não discrimina receita de sócios, de bilheteria, venda de jogadores, dinheiro estatal, seja o que for. Mas focando no volume financeiro do que vem sendo o Remo, um Remo de 50 milhões na Série C já é assim. Já é pesado. É o dobro do Náutico, tá? Sim. O Náutico que jogou esse ano, se der 25 milhões vai ser muito. O Náutico conseguiu acesso também. 50 na C. Esse volume já seria um volume interessante na Série B, tá? Sim. Por exemplo, o Sport, que está rebaixado para a Série B de 2026, o Sport tem um orçamento de 117 milhões. Mas isso considera 65 milhões com o Zé Lucas. Pode até que Zé Lucas saia por mais. Mas o ponto é, se você desconsiderar a venda de Zé Lucas, a receita do esporte é de 52 milhões de reais. É isso aqui que o Remo já tem hoje. Né? Historicamente, o Sport nessa gestão tem feito orçamentos conservadores, né? Bem conservadores. Mas os números a gente Não até fogem tanto não. Não fogem tanto não, Fred. Porque eu repito, só fugiu quando teve o dinheiro da Liga. Sim. Na hora do ali ficou isso. Então é um Remo que, considerando o Remo da Série C, que não paga quase nada. Sim. Isso aqui é o que o clube gerou mesmo. Gerou 38 e gastou 51. O da Série B a gente vai ver até abril do ano que vem. E aí, com esse cenário de 150 milhões, eu acho até que, de forma proporcional, esse 150 está conservador demais pelo que vem sendo o Remo. Agora, para a primeira divisão, é nada, infelizmente. Para a primeira divisão, nessa temporada, o Sport com 183, ele era o terceiro menor. Só à frente de Mirassol. Agora, Mirassol bateu o G4, né? Exato. Mirassol e Juventude. O Ceará, que está fazendo uma campanha de permanência, mas nesse momento já com algum esforço, era se eu não me engano, 220. Tô falando de cabeça, que eu já tenho decorado, mas já esqueci. 220. Então, esse 150 do Remo, ele pode estar muito conservador, mas se ele for a realidade, primeiro, se for a realidade, não bate 10 milhões de folha, não. Isso. Não faz nem sentido, na verdade. Porque 10 milhões de folha, se você considerar que você paga 13º já vai consumiria mais do que isso. Já vai ter 130, né? Não, 133, porque tem os 30% de férias. Então seria 133 só de salário. Por exemplo, na Série C, a despesa, segundo o balanço do Remo, a despesa administrativa do Remo já foi de 19 milhões de reais. Se você somar a despesa administrativa quando ele estava na Série C, já foi. Isso na Série C, né? Isso na Série C. Então, essa folha, eu acredito que esteja, primeiro, acredito que ela esteja conservadora, mas se não... o orçamento. Desculpa, o orçamento. Desculpa, o orçamento do Remo, acho que está conservador, mas se não estiver, a folha está superestimada. As duas coisas não batem. Perfeito. Eu vi um perfil, Cássio, Remo Plantão, que colocou um número, tá? Que seria 80 milhões de TV, 15 milhões de patrocínio master, baseado no menor patrocínio da Série A. Esse está conservador além da conta, mas siga. Os 80 milhões de TV, ok. Tá. Os 15 milhões... Embora seja preciso destacar que o Remo é da Libra. Sim. Esses 80 milhões foi mais ou menos a base da LFU. Tá. Não sei exatamente se bateria, mas não é tão distante. Os 15 milhões baseado no menor da Série A, acho que o menor da Série A deve ser o do Mirassol, do Juventude, tá? O Sport, aqui, a turma tá trabalhando em torno de 28, 30 milhões, né? Mas, dependendo de gatilhos, pode cair até para 20. É uma faixa ali, porque hoje em dia esses patrocínios têm muitos gatilhos envolvidos, tá? Bilheteria e sócio estima 30 milhões de reais. Acho que, detalhe, é mais ou menos o que o Fortaleza faz, mas nesse momento é um clube que tem um estádio tão grande quanto o Castelão. Total, né? E mobilização tá intensa, muitos anos sem jogar a Série A.
E os visitantes que jogarem lá em Belém, assim, a boa parte deles, assim, vai o ingresso de como a gente tem visto, né? É Enfim, muito caro. Isso. eu imagino. Sem contar que pode até vender até antecipadamente. Acho que vai ser uma loucura o Mangueirão, assim, em Isso relação também acho. Se o Remo sustentar a Pelas campanha respostas que tradicionalmente de luta, vai dão. ser. Tá. Copa do Brasil, 3,5 milhões. Isso. Essa é Primeiro, essa é possível porque o Remo, como ele está na primeira divisão, ele vai largar na quinta fase. Sim. Lembrando que agora a Copa do Brasil foi ampliada, ele larga muito no futuro. A partir de agora, todos os clubes da Série A largam na frente. Todo mundo já tem vaga garantida, coisa que não tinha antes, e larga na quinta fase. Porém, as cotas da Copa do Brasil ainda não foram divulgadas. Eu não sei dizer se esses 3 milhões, já que vai estar na quinta fase, se esse valor corresponde já à cota de entrada na quinta fase, ou se pressupõe pelo menos uma classificação. Sim. Mas assim, com uma classificação, certamente. 2 classificações já teria muito mais. Outros patrocínios, né? Colocou 10 milhões de reais, tá? Tem o próprio dinheiro estatal, né? O Banpará. Que pode ser o Master, de repente. Que pode acabar sendo Master. Essa conta aqui. Inclusive, depois da turma ter remado tanto, quer uma imagem, um momento maior de ter a imagem exposta, né? Essa conta aqui dá 138 milhões, não chega nem nos 150, né? Mas tem muitas variáveis que faltaram. muito. Por exemplo, quando botou bilheteria, tu colocou com mensalidade de sócio? Colocou bilheteria e sócio. Ah, certo. Não foi bilheteria. Não vendeu nenhum jogador aí. Nenhum. Mas não sei se vai vender. E não é o perfil de agora vender, não. Agora não tem, não. Talvez não tenha A gente vai até principalmente. ver os jogadores que permaneceram. Ou seja, tu considerou patrocínio. Eu não, né? O perfil Não. que tu... Patrocínio, bilheteria, sócio, TV. Realmente. Veja só, teria um pouco mais que poderia vir com camisas e Mas não match para. day, mas eu não sei se isso está incluído em outros patrocínios. Talvez não acrescente tanto. Veja, o 150 tá ali, mas tem muita coisa assim que vai juntando. E agora a gente vai fazer o scanner, tá? Do elenco. Cauê, os jogadores que estão com o nome na cor branca, tá? São jogadores que têm contrato. Os remanescentes com o contrato já assegurado. Não significa que são jogadores que o Remo tem que ficar. Longe disso, tá? Mas são jogadores que têm contrato. Os jogadores em amarelo são jogadores que não têm contrato, mas que há sinalizações de que o Remo pode ter interesse em ficar com eles, tá? A gente vai passar aqui pelos nomes, tá? Goleiro Marcelo Rangel foi bem na Série B. Bem. Bom goleiro, tá? Pediria mais um, né? Pra disputar Exato. a posição. E né? primeiro também você precisa renovar com ele. Claro. Mas já é um goleiro de, acho que na faixa de 37 anos ali. Sim. Então, assim, vai ser até experiência necessária de uma Série A que ele não tem. Ele construiu muita carreira dele Total, nas divisões de baixo. C com algumas passagens na B, ali na época do Londrina. Então a gente, bom goleiro, a gente pensa no goleiro para ser titular, né, Cauê? Exatamente. E aí o Remo tem que entender a história da gratidão. Isso vai ser uma tônica desse programa, tá? Acho que o goleiro pode renovar com o Marcelo Rangel para ser o reserva de segurança. Isso. Mas eu acho que o Remo tem que pensar no goleiro titular, tá? A defesa, Cauê. A gente tem Tassano ficando, né? Isso. E interesse na renovação de Klaus e Kaique Almeida. A gente imagina até por terem feito a reta final ali como titulares. Exatamente, essa é a dupla. Que sejam jogadores, Kaique Almeida, jogador da base do Fluminense, que não já é passagem no exterior. Talvez o próprio Fluminense tenha interesse em deixá-lo ser mais visto no mercado. Sim. E para Klaus, eu acho que continuar no Remo é muito positivo. É muito positivo. É uma volta para o mercado dele muito grande. Isso, total, Cauê. Não sei necessariamente para serem titulares, mas dá para compor. Tassano. Não conseguiu se firmar. E talvez o Remo possa abrir espaço para ele seguir outro caminho. Até para trazer mais gente, né? Exatamente. Veja só, a gente vai aqui fazer... Vamos contando aqui, pelo menos, para ficar com o número, Cauê. Pelo menos um goleiro. Vamos anotando. Um goleiro. Mais... 2 zagueiros. 2 zagueiros. Não fique para ser o quinto ali. 2 zagueiros. Tá? 2 zagueiros. Vamos para a lateral direita. Marcelinho. Foi destaque. Um dos melhores laterais direitos da Série B. Ali com o Mailton. Há interesse de outros clubes por ele, né? Isso. Mas interesse do Guarani, por exemplo, da Série C, mas tem o Paulista, mas está oferecendo um contrato longo. É um jogador que merece muito. Marcelinho, desde a época de Confiança, vem futebol muito legal e pôde, enfim, pegar um time mais protagonista na Série B e que ele pudesse mostrar o futebol. Então, ali vale esforço mesmo para ficar. Mas vale esforço de ficar. Não deve ser um jogador também caro. Não, certamente por todo o histórico dele. Vai ser uma disputa de mercado, mas ele vai querer ficar também. Ele, provavelmente, a chance dele jogar uma Série A
Pode ser um cometa Harley, O né, máximo, vamos dizer, que ele chegou na carreira dele foi quando ele era da base do Sergipe e foi jogar no Sub-20 do Grêmio. Então, assim, Sim. é a chance dele jogar na Série A. Então, põe aí um lateral direito na conta, tá? Porque vamos ficar com Mesmo ele. renovando. E a gente contando que o Remo vai conseguir êxito nessas renovações. Um lateral direito contando com a permanência Isso. de Marcelinho. Aqui a gente tem Jorge e Sávio, tá? Jorge eu coloquei, porque já estava com contrato, é Jorge, Sim. aquele lateral esquerdo da base do Flamengo e Claro. tal. Sávio, parte do campeonato, foi titular. Inclusive Sim. foi cogitado aqui no Sport. Sim, Quando foi. Daniel Quando o Daniel Paulista veio, vem e perde espaço, quando o Jorge se consolida, a retomada grande de Jorge na carreira, vinha muito mal. E aí eu botei ali como uma possibilidade, que eu acredito, talvez até para não começar tão zerado o elenco. Mas Jorge fica, Jorge tem contrato. Jorge fica. Então, talvez o Sávio é uma Remo... dúvida, né? Mas já jogou Série A pelo Goiás, viu? Sim. Então, assim, não é um... Talvez aqui, mesmo você tendo colocado a renovação... Mas talvez o Remo sinta-se uma pressão também de trazer um nome... por isso eu tô dizendo, talvez a gente tenha que buscar um lateral E esquerdo. não confiar tanto nessa recuperação que teve de Jorge. Tá. Como o Sávio também não deve ser um jogador tão caro, talvez o Remo possa fazer aquele esforço para ter um lateral a mais, porque Jorge é um lateral ofensivo que você pode até tentar utilizar em numa linha mais alta. Cauê, quando a gente vai para o meio campo, tá, eu queria que tu fizesse análise, porque a gente tem listados como meias muitos jogadores, Isso. tá? E aí a peneirada. Aí total, a história da peneirada total, né? de Caio Vinícius. Tá se tornando um ídolo lá, então é um cara que deve ficar. Eu gosto muito, inclusive, do Caio Vinícius. Tem contrato, né? Tem contrato. O Grego. O Grego foi ok. Meio ok, tem contrato, então muito possivelmente vai ficar, se não tiver proposta de fora. Cantígio, eu não gostei da passada de Cantígio. Realmente ele não conseguiu no futebol brasileiro mostrar aquele futebol lá da época da Colômbia. Mas acho que a tendência é que fique. Mas como contrato, eu acho que né? ele tem o contrato até abril, algo assim. Certo. Então ele deve, acredito eu, até para não sair tão zerado. Isso. Começa aí e depois vão ter as reformulações. Porque mesmo que os 3 fiquem, Cauê, a gente tem que pensar em pelo menos mais 2 volantes. Pode anotar na conta, mais 2, tá? E meia, pra mim nenhum fica. Veja, e se ficar, pelo menos 2. Você colocou que haveria um possível interesse de Natan, por ser um cara já de experiência, um cara muito rodado, Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense. Então, assim, talvez o Remo faça um esforço para a mesma coisa. Para não chegar tão zerado, resta saber quanto o Natan custa, porque Natan é um jogador que sempre foi muito caro. E deu uma guinada para baixo na carreira gigante. Então, se ele entender que ele já não é o Natan de antigamente, talvez valha a pena o Remo fazer esse esforço pela experiência que ele tem para colocar ali dentro do elenco. Os outros 4 que tem contrato, Janderson, Dodô, Iago Ferreira e PH, não tem. Eu botaria 2 meias aí. Independentemente de Natan, não, porque Natan também pode fazer aquele segundo volante, 2 meias pode fazer outras aí, posições. Ir para o mercado negociar esse quarteto que tem contrato, né? Porque veja. Não tem condição, Cauê. Dodô, Iago Ferreira. Iago Ferreira é o filho de Iranildo. Iranildo Chuchu. Sim. Jogou até uma passagem até aqui pelo Náutico, rapidamente aqui, mas são jogadores ainda muito... Não tem. Nem tem como. O Remo subiu, mas eles não estão em condição de subir. Tá? Vamos para os atacantes, tá, Cauê? Diego Hernandes foi muito bem, né? No Remo, virou ídolo, aí tem contrato, tá em casa já, acho que ele ainda pertence ao Botafogo, mas está emprestado até. Eu acho que o Botafogo é interessante também, o jogador tá ali para valorizar e tirar o dinheiro investido. Sequência do que tá sendo feito, tá? Do outro lado, o Nico Ferreira e Marrone. Nico Ferreira foi ok, Marrone é o que eu já acho, foi o Marrone que eu acho da carreira dele, né? Muito mais ou menos. Então a gente tem que pensar em 3 aí, pelo menos, né? No mínimo 3. Uma temporada longa como essa. Para ver se Marrone dá uma resposta, né? 3 atacantes de lado. Centroavante, João Pedro, Eduardo Melo e Pedro Rocha, só Pedro Rocha, né? Os outros 2 têm contrato. João Pedro tem contrato. Teve uma Série B regular, estrangeiro, português. Talvez para esse início de ano, até pensando naquela figura do terceiro centroavante, que às vezes é necessário você ter, como já tem contrato, de sentir como é que ele vai entrar na Série A. Mas aí você tem a questão de Pedro Rocha. Será que o Pedro Rocha consegue ficar, né? Fica, porque com certeza vão ter propostas. Voltou para o mercado forte.
E se vai ser o Pedro Rocha. Que Pedro Rocha? Pedro Rocha do Fortaleza? Pedro Rocha que foi reserva de vários clubes e não foi aquele mesmo Pedro Rocha do Grêmio, quando surgiu muito Sim, sim, bem, sim. que era mais um atacante de lado do que esse centroavante que ele se tornou. Então precisa também saber as respostas do Pedro Rocha, caso ele fique. Então, vamos contar que Pedro Rocha fique. E João Pedro, você ainda precisa de um centroavante Precisa de um titular, né? que vista. É. Que você Co- olha assim e vai ser, até porque você pode contar Pedro Rocha como um atacante de lado Pode, também. pode. Coloque mais um aí e Mais olhe, um, tá? Um com vontade de um dois. 9. É, Então vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Para começar o ano, né? 12. Sem contar que, por exemplo, no gol você tem Marcelo Rangel, mais um, e o terceiro goleiro, quem vai ser? Pode É ser da ninguém da base. casa, não? Tá? É. Às vezes você não tem preparado a base. Mas assim, vamos contar Vamos de 12. minimamente Vamos de aqui no 12. Vamos, 12. vamos de 12. Vamos começar os trabalhos então, tá? Então é isso. Vamos ao trabalho. Vamos buscar esses 12 nomes aí numa lista que tem pelo menos uns 80 nomes ali que Cauê trouxe, tá? De vários mercados e a gente vai explicando um pouquinho a dinâmica. Vamos começar pelos goleiros, tá? E a gente tem indicações da Série A, da Série B e goleiros brasileiros que estão fora do país, tá? Se tiver uma lista de goleiros sul-americanos, a gente também vai apresentar os goleiros sul-americanos. São sempre esses símbolos: A, B, brasileiros no exterior. E quando você vir um símbolozinho da América do Sul, são jogadores sul-americanos. Não tem ninguém da C indicado, não, né, pro Remo. Não, Viramos essa não. página. O Remo livrou. 5 goleiros, Cauê, da Série A. E dos 5, só um joga regularmente, tá? Você citou João Paulo, Bahia, Sim, Daniel Fusato, Vasco, Matheus Donelli, Corinthians e Gabriel Grando, Grêmio. Tá? O único isso. que joga regularmente é Gabriel do Do Sport, que na esporte, verdade pertence exatamente. ao Vitória, né? Foi emprestado naquela troca com o Thiago Couto. Thiago Couto bem no Vitória. Gabriel estava muito bem no Sport até as últimas partidas. Eu acho, inclusive, que da lista era um nome natural, pelo que jogou até 3 rodadas atrás. Né? Ele vinha sendo destaque absoluto do Sport, se Isso. revalorizando. É um goleiro caro de salário, mas fácil de trazer. E é um esforço necessário que o Remo vai precisar fazer. Veja, Fala-se em 400 mil, né? O salário de Gabriel. exato. É o Goleiro de seleção esforço. brasileira olímpica, tá? É. Na Olimpíada de Tóquio. Donelli também foi um goleiro Titular. de seleção de base. Gabriel Grando, com a sua certeza também. Daniel Fusato, com a sua certeza também. Então são goleiros com históricos de seleções de base no Brasil. Realmente jogando Gabriel, hoje. João Paulo já teve várias temporadas pelo Sim, Santos. É sim, o João várias. Paulo do Santos. E a lesão que ele teve na Série B do ano passado prejudicou esse momento dele na carreira, mas era um cara que talvez tivesse até em patamares até de sair do país. E essa ida para o Bahia, que até imaginava que ele fosse, pelo vácuo que existia ali no Bahia, que ele fosse assumir a titularidade e ele não conseguiu dessa resposta. Então, naturalmente, deve voltar para o Santos no final do Sim. ano e novas possibilidades devem se abrir, porque o Santos tem um goleiro titular muito firme hoje em dia e que dificilmente vai ter essa vaga, essa brecha, para que João Paulo volte a ser titular. Então eu acho que eu até botei como primeiro ali, porque eu acho que a oportunidade do mercado faria com que o Remo pudesse fazer essa aposta em João Paulo. Deixa eu pensar em alguns outros nomes que não estão na lista, tá, Cauê? Nessa negociação do Sport com o Vitória, Thiago Couto funcionou bem no Vitória. É um goleiro que tinha contrato com o São Paulo, era uma grande Sim. aposta. Não jogou no Sport, né? Virou um reserva absoluto do Sport, tanto na Série B quanto no começo dessa temporada de Série A, tanto que foi trocado para o Vitória. E se o Vitória for rebaixado, o Vitória já tem Lucas Arcanjo. Tem que ver quando é Gabriel que o Lucas volta. Arcanjo volta, né? O Sim, time de. mas é o que eu tô falando, um Sim, Vitória permanecendo na Série A, eu acho que eles vão ter total interesse em Thiago Couto. sim. Thiago Couto entraria na lista? Eu não. Inicialmente eu não botaria. Talvez pudesse entrar naquela parte de baixo da lista onde está Matheus Albini e Gustavo. É. Porque a gente não sabe ainda se o atual goleiro Marcelo vai permanecer. E talvez essas duas figuras, Matheus Albini e Gustavo, entrassem nessa de nomes bem ok de B, que tem um potencial de jogar. Gustavo já jogou Série A pelo Criciúma, mas que você não tivesse essa certeza.
eu continuo com o Thiago Couto nessa de... Eu não tenho certeza de Thiago Couto. Eu Eu acho, acho esses dois... Eu teria muito mais segurança em Matheus Albino e Gustavo do que Thiago Couto. mas Matheus Albino também nunca pisou na Série Nunca A. pisou na Série O A. Gustavo já Gustavo pisou uma vez. Isso, e caiu. Não, 1,5, porque a gente É. conta que ele passou pelo Juventude também esse É. ano. Outro nome, Cauê. Goleiro foi do Fluminense, foi pro Bahia. Teve uma vida de mais baixos do que altos no Não, Bahia. esse não. Eu odeio ele. Marcos Felipe não. Odeio ele. Acho fraquíssimo. Se ainda fosse Ronaldo, Sim, porque se pode está no Bahia... porque o só que Bahia, o problema é... o Bahia segue em busca de um titular, mas aí Ronaldo ficaria como reserva imediato. E Marcos Exatamente. Felipe é que vai pra prateleira. Exatamente. Até nessa lógica de quando eu botei João Paulo, foi que eu imaginei, ó, o Ronaldo se firmou ali para esse Não, ano. Então, isso. O João Paulo. naturalmente, ele deve permanecer, por mais que seja ainda do Atlético Goianiense, Sim, acredito sim. eu. O Ceará tem tipo Fernando Miguel no banco, Mas não, né? não. Eu acho que o Remo tem que partir para. Fortaleza tem 2 bons goleiros, mas eu acho que Tem. ficaria com os dois. Muito bons goleiros. Não, Né? João Ricardo, Excelente. E excelente. Breno, excelente. E Breno, muito bom goleiro. Também, mesmo histórico dos 4 abaixo ali de seleções de base. Um Eu não goleiro sei se o Fortaleza, se for rebaixado, talvez tenha que abrir mão de um deles. possa. Porque aí tem quase 1 milhão de goleiros. Exato. Breno Exatamente. e, Aí é um e João nome Ricardo. natural. Aí entrar é o numa melhor, lista é o dessa. melhor pra lista. É. Se sobra ou João Ricardo ou Breno, é o melhor pro Só Remo. que aí você precisa esperar, saber o time da volta de João Ricardo, que eu acho que Sim. também não seja Que já tão voltou, prolongada. não conseguiu, Exato. não conseguiu. Então a gente não tá tão sabe longe. como vai ser essa volta e se o Fortaleza vai realmente cair ou não. Nessa lista vão ter vários jogadores de Fortaleza, porque eu Tá. estou contando ainda com o cenário atual De zona de de rebaixamento. zona de rebaixamento. Veja só, é o que eu falo. Seria ótimo pro Fortaleza na Série B ter João Ricardo e Breno. Mas eu Exatamente. digo, Não, é muito difícil. é R$1 milhão de goleiro. É muito É R$1 difícil. milhão de goleiro. Eu acho que num futuro breve. É porque eu já tudo espantando. Tudo espanta. Mas eu acho que isso vai ser normal para um time. Para um time que tem uma segurança de permanência. E não vai demorar, não, para o cara ter Mas- assim, posições assim. Mas na Série A, ok ter. Mas na B, você ter 2 goleiros e dar R$1 milhão. Como Não, se o difícil, Fortaleza é cair. pesado. É muito Não, pesado. na B não. Mas é o que eu É falei, pesado. é B. Na Série B Se você ele tem que ficar, não ver. tem discussão. Veja, Na Série B B é até loucura. Aquela informação não, que tu falou que o Avaí vai pagar pro elenco todo bem só. menos de 700 mil reais. Na A, o Fortaleza tem mais goleiro, ainda trouxe outro. O Fortaleza tá Sim. gastando 1.300.000 de goleiro. Trouxe. Me fugiu o nome do goleiro. Porque Chegou a jogar porque várias partidas. sofreu na posição Isso. com lesões. Isso. Então, assim, na A você precisa ter essa segurança. Na B, você pode ter um e ter uma aposta ali. Totalmente. Não dá pro Fortaleza cair com. Atenção a esse nome, tá? O João Ricardo é muito mais apegado. Talvez Muito. Breno fosse pro mercado. E Exato. aí eu acho o Breno melhor do que todos esses outros. Tá jogando muito bem Tá no jogando Fortaleza, Breno. Muito bem. E é um bom goleiro, eu gosto de. Gabriel Batista, esse goleiro tá no Santa Clara, Cauê. É um goleiro da base do Flamengo. Eu até botei, porque eu lembrei que Marcos Braz deve ter convivido Sim, com ele. Então é um nome que Pode aparecer no radar. que pode né? aparecer no radar. E tá muito bem no futebol português. Certo. Bom nome também, né? Boa E é um bom lembrança. goleiro seguro, Esse vem bem. elo- esse elo É com- bem ranqueado entre os Santa os Clara goleiros jogando primeira de divisão. primeira divisão, tá bem na tabela de classificação. Então, é bom nome por conta desse elo, né, que você trouxe. Sim. E aqui, goleiros da Do América mercado do Sul. da América do Sul. Tá. E aí você vê que tem 3 ali mais experientes. O Rodrigo Rei, que é um cara também de seleção de base argentina, tem 4 anos, muitos anos já pelo Independiente. Então, assim, já tem a carga do time de camisa de não poder falhar, de estar em competições internacionais. Matheus Uribe muito rodado também. Matheus Uribe também, foi titular do Porto umas 4 temporadas, depois futebol mexicano, regressou agora para o futebol colombiano, então talvez seja um pouco difícil de tirar o cara acabou de voltar para casa, mas às vezes o cara tem ambição, Agora é raríssimo ter um movimento para goleiro, né? porque talvez o que é que pode ter acontecido, Fred? O futebol brasileiro era tido como fraco na posição. E houve uma melhora muito grande, houve uma melhora substancial na posição de goleiro no Sim. Brasil. Então isso fez com que, de alguma forma, adormecesse essa necessidade de fazer investimentos e tinha a história da cota dos estrangeiros. Sim. Então você ali, goleiro, meio que você, vamos resolver caseiramente. A gente tem Flamengo e Inter, né? Com goleiros estrangeiros. Os times do Rio Grande do Sul, tradicionalmente, usam essa vaga, Sim. muitas vezes usam essa vaga como goleiro estrangeiro. O Grêmio recentemente tinha Marquesiano, Sim, sim. que voltou para o Boca, e
O Inter tem. Não, o Flamengo e o Inter tem goleiros estrangeiros. Rocher. Rossi e Rocher. O Flamengo tem. O São Paulo não tem. Palmeiras não tem. Não, só Flamengo e Inter. Não, acho que hoje na Série A, somente os dois. Só. Mas o Botafogo muito tempo teve Gatito Sim, teve Fernandes. muitos anos. Muitos sim, anos sim, Gatito sim. Fernandes. Então, assim, não é algo estranho. Não é algo estranho. Mas talvez esteja numa fase que talvez os goleiros brasileiros, até por esse momento bom dos goleiros brasileiros de darem respostas, você ter reduzido essa necessidade de trazer goleiros de fora, mas é sempre uma oportunidade. Se você, dentro do mercado, porque o que aconteceu no mercado de goleiros? Um pouco do que a gente estava falando há pouco. Os clubes, as competições internacionais, hoje em dia, colocam muitos times brasileiros. E a tabela muito complicada de jogos com pouco tempo faz com que você precise ter 2 times. Sim. E o goleiro, acabou aquela historinha de, o goleiro vai em todas. Hoje em dia você precisa Tá ter um rodando também o goleiro goleiro, né? rodar. Então, hoje essa segurança para os times que jogam competições internacionais, sul-americanas, Veja o que aconteceu você com o joga Palmeiras. e você tem 2 goleiros e às vezes você tem um terceiro. O Palmeiras tem Marcelo Lomba de terceiro. Mas veja o que aconteceu com o Palmeiras. Sentiu muito a saída do titular pro reserva. Exatamente. Muito, E olhe muito, que muito. o reserva era Carlos Miguel, Sim, que teve É. todo um ano muito bom anteriormente no Corinthians, sim. foi para a Premier League e volta ali e não consegue dar logo essa resposta de imediato. Perfeito. Exatamente. Vamos então, Cauê, seguir. Para mim, o melhor nome que não estava na lista, mas que a gente debatendo aqui pro show, se sobrasse no Se mercado, era sobrar Breno. Breno, pode Era ser um Era o nome. nome. Aí gostei muito da conexão, que pode ser um indicativo ali do goleiro ex-Flamengo, né, que tá no Santa Clara. Vamos para os zagueiros, tá? Que jogam pela direita. Você falou que viriam jogadores do Fortaleza, essa lista Isso. já traz 2, né? Isso. Já traz Emanuel Brits E Lucas Gasal. e Lucas Gasal. E até explicando como a gente viu que a lacuna do Remo é grande Isso. e a gente não sabe se as renovações vão acontecer dos 2 nomes ali que a gente imaginou que o Remo tenha interesse na renovação. Então tem alguns nomes que são ali, pronto. Gasal, talvez seja um nome para compor, não é titular do Fortaleza, Sim. para compor um elenco, por exemplo. Um Igor Rabelo, apesar de ser um jogador talvez um pouco mais de grife, mas eu acho que hoje não é um jogador para você contratar para ter uma certeza de ser o titular do seu time. Então tem nomes, para mim, mais seguros ali, como o Brits, Manuel Certo. Brits, do Fortaleza, que tem essa experiência desses anos no Fortaleza, e aí, com a queda do Fortaleza, se isso acontecer, o Fortaleza vai precisar se mexer no com mercado certeza. para desinchar Fortaleza essa tem folha. elenco pesadíssimo. Não tem a menor Desinchar essa condição de cair folha. com esse E com o apetite que o Remo tem de fazer um time mais E jogadores que estão parrudo, acostumados à Série A, que funcionaram bem na exato, Série A, jogaram e competições Brits, que é aquele sul-americanas. jogador líder. Total. Então, um É jogador um ótimo importante reforço. você Ótimo nome, Cauê. Ótimo conseguir trazer. Você vem com aí o João Marcelo. Gostei. Você sempre gosta de João Marcelo, né? Sempre cita, né? O João Marcelo é um zagueiro que teve problema com lesão. No Cruzeiro, ele não conseguiu voltar à titularidade. Então, talvez apareça essa vaga dele. O Cruzeiro vai jogar Libertadores. Possa ser que invista em outros zagueiros para reforçar seu elenco ali para a posição. E Marcelo pode se tornar um nome viável tanto para sair quanto para um Remo que vai precisar olhar bons nomes para compor esse time. Claro. Igor Rabelo. Igor Rabelo é essa figura, um cara também experiente, com rodagem em Atlético Mineiro, de ser titular em alguns momentos, e você pode ter ele com essa figura de um primeiro reserva ali com experiência. O Rodrigo, ele também Sim. é um zagueiro super experiente, com rodagem no futebol italiano. Então, para dar essa rodagem, essa experiência que o Remo vai precisar de volta na Série A, então são nomes com idade, não é que você vai trazer todo mundo aí. Sim, E é muito importante claro, também claro. o Remo enxergar isso. Não pesar demais na idade, no Isso. conjunto. Não tem amizade de Braz e Davi Luiz para trazer Davi Luiz de novo, não. Exatamente. Fez gol na Champions, viu? Mas deixa lá, né? Mas deixa lá. A experiência foi muito traumática pro Fortaleza. Demais. E aí o outro nome é Marcos Vitor, que é um jogador jovem, Sim. dando uma resposta muito boa no Ceará, novamente. Sim. E aí, naturalmente, Esse eu acho difícil. Esse vai envolver dinheiro, né, Cauê? vai envolver não sei o tamanho da concorrência. Mas ele não tá solto no Porque, mercado. não, veja, é do Bahia, né? Bahia. O Bahia. É verdade, é emprestado. O Bahia. Mas o Bahia vai envolver
trocas e negociações. Quem Porque ele foi naquela negociação com Pulga, né? Foi Matheus Bahia, que já veio era lateral, e tinha a Marcos. troca de empréstimo, Porque fizeram assim, não foi só isso. O Bahia promete uma. a compensação, Não, né? promete ao Ceará liberar jogadores e Sim. tal. E. Veja, não há mais contrapartida do Ceará em termos de jogador. Não há. Muito possivelmente não vai ter essa contrapartida. Deixa eu fazer a pergunta de um nome que a gente debateu no vídeo que a gente fez do Náutico e as notícias são de que ele tá fora, tá? É um jogador que jogou na Série A e pouco tempo e foi liberado, que é Segovia. Sim. Chegou no Brasil. Pô, veja só, chegou muito forte no Sim. Brasil. Jogador de seleção equatoriana, tá? Foi uma surpresa a forma rápida com que ele Sim. saiu do Botafogo e já Tem ter ido, passagem de LDU. e já ter ido direto pro CRB. Mas ele foi bem no CRB. Dá pra pensar em uma chance de Série A pra Segovia? Eu acho para compor, dependendo Sim, do pra salário. compor, pra Para compor. compor. Eu acho que Porque tá poderia ser facinho no mercado, né? poderia ser um nome aí que nessa composição de fim de elenco, mas fim de elenco não é que não vai jogar. Pelo Sim. contrário, você vai precisar que esse cara jogue. É melhor do que Tassano, Com certeza. não é? Com certeza. Mas é mais caro. Com Provavelmente. certeza também, né? Provavelmente. E aí você tem o último da lista, Fred, Sim. Léo Duarte, que tá no Başakşehir da Turquia. Para mim, um excelente zagueiro. Também relembrei muito ele. Já botei em várias listas de Série A dos nordestinos. E tem o fato também de Marcos Braz conhecê-lo da época do Flamengo. Esses jogadores, eu gostei desse elo que você foi buscar, né? Porque é Passou pelo importantíssimo. Milan, é um cara assim, com rodagem bem no futebol turco. Mas possa ser que você consiga resgatar, depois de uns 5 anos no futebol europeu, um retorno. Zagueiro pela direita do nosso continente, né? Zagueiros aí argentinos, Tentei paraguaio, puxar, colombiano e chileno. porque isso geralmente é uma posição que Aí dá busca, resposta e no aí futebol, busca, no futebol é. internacional. Aí Você se consegue, busca, e aí você tem, por exemplo, Gustavo Vargas, paraguaio, a tradição do futebol paraguaio de zagueiros, Total. que deram certo no Brasil. Ótimo nome. Então você vê com o Gustavo Vargas, que deu um pulo na carreira, ele era do Guarani, do Paraguai, faz esse movimento de ir para o Olímpia, porque fez um excelente campeonato paraguaio no ano passado, e deu resposta bem no Olímpia. Então, um jogador que você pode tentar, lógico, o Olímpia deve disputar uma Libertadores, mas a gente sabe que a questão financeira, ainda o futebol brasileiro, e sobretudo se o Remo realmente tiver uma folha próxima A de questão 10 milhões, então você pode ter um apetite para trazer A questão, certos Cauê, jogadores. é que nessa matemática financeira que a gente fez do Remo aqui, tá? No começo do programa, a conta não sobra para investir em direitos, assim, em comprar jogador, em tirar Isso. jogador. Isso vai dificultar muito, tá? Se você ficar só pelas brechas de empréstimo, porque existem duas linhas de trabalho. A linha de você tentar empréstimos, a linha que o Ceará Onerosos, adotou. inclusive. Alguns onerosos, outros que é o caso também, mas o Ceará, por exemplo, que conseguiu. provavelmente, num caso desses Aí tem que jogadores ser tudo estrangeiros, oneroso. alguns aí provavelmente vão ser onerosos. Sim. Não sei se todos, mas a maioria precisam Que ser é uma onerosos. linha que o Ceará adotou, por exemplo, e a linha da aquisição, que o Sport adotou e Isso. implodiu, mas que o Fortaleza adota e se relacionou bem com ela. Isso. Então o Fortaleza não fez. O Ceará. Não. O Fortaleza fez. E Fortaleza e Sport foram na linha Sim. de aquisição. O Sport implodiu no seu primeiro ano dessa Isso. tentativa. O Fortaleza deu historicamente. certo. Mas nesse caso é preciso pontuar que o Fortaleza, para chegar nesse estágio, ele foi tijolinho por tijolinho. Criou uma poupancinha, né? E esse que o Remo precisa enxergar. Não tratar essa questão de aquisição de direitos econômicos. Deu muito errado e tal, tem cuidado. O que não pode fazer é, num primeiro ano, como foi o caso do Sport, no primeiro ano você está investindo valores que nunca fizeram parte da sua realidade. Até o Fortaleza começar a comprar jogador de 10 milhões, por exemplo, ele comprou o Moisés 2 vezes. Na primeira comprou por 3. Aí daqui a pouco, em algum momento, depois já vendeu, voltou. Então, assim, era 3 para começar a comprar jogador de 10, 15 milhões, porque o Sport começou a fazer isso, tipo, nunca ter feito nada. Com 2 meses estava chegando cara de 12, de 15, 17. Então, é isso que o Remo de repente não pode fazer, sobretudo por um orçamento que é mais próximo ao Sport. Detalhe, o orçamento do Fortaleza atual é de 400. Quando o Fortaleza começou a ter esse tipo de aquisição,
Ele tinha 200, tinha até Isso. mais do que o que o Remo vai ter. Então o Remo precisa ficar atento a isso. Eu acho que é muito difícil, Cauê, você tirar um Gustavo Vargas sem gastar aí seus 10 milhões, 12 milhões, 8 milhões, tá? Não, vão ser aí empréstimo. Ele E oneroso. conseguir a liberação de empréstimo O oneroso, Mamana, né? que é outro jogador super experiente, já jogou no River, tudo. Esses jogadores de idade maior, eu acho que o Às vezes empréstimo você oneroso é consegue, mais que fácil. é justamente O de Mamana, 24, o Bocelli do Catalã, do Talheres, que já é um clube e você consegue ter essa negociação. Gianpaoli, de Ginásia. O România, que é o colombiano de São Lourenço, é um jogador que, inclusive, o Grêmio teve de olho no início do ano e não conseguiu, porque estava em alta. Como o jogador deu uma certa queda e o São Lourenço não está bem financeiramente das pernas, aí se abre a possibilidade, mas provavelmente, até por estar mal das pernas financeiramente, vai querer algum dinheiro para ceder por empréstimo. Eu acho que aqui, Cauê, veja só, você trouxe bons nomes, tá? O primeiro, muito bom nome. Né? O próprio Romani, que você citou E aí. Bozelli acabou de entrar na lista, não estava na lista, entrou na lista, o último, porque o River Plate botou ele hoje na lista de dispensas de Marcelo Gadiardo. Isso é o que eu acho bom. Então você tem o Bocelli, que entra na lista, porque eu acho que o Gustavo Vargas requer investimento. Não vejo a possibilidade de empréstimo oneroso, não, tá? Então é isso. Eu, quando vi Bozelli, me levou no Google. Eu disse, não é possível que é outro. Tem vários Bozelli. É Tem vários outro. De Bozelli. fato era outro. E agora a gente vai, então, para os zagueiros que jogam pela esquerda, tá, Cauê? Que eu acho até que deu um pouco mais de trabalho, viu, Fred? Para encontrar, né? Foi. Mas tem nomes interessantes já na lista, tá? Dentro da Série A, Kusevich, jogador do Fortaleza, Wicker-Angel, né? Venezuelano, jogador do Juventude, e Luan Freitas também do Juventude, 2 jogadores já rebaixados, né, Cauê? Isso. E Kusevich de um time que tenta aí desesperadamente a permanência. Exato. Talvez seja desses primeiros o zagueiro que eu considero mais seguro, vamos dizer assim. Depois, numa lista mais abaixo, da turma dos brasileiros que estão fora do país, tem nomes mais promissores, mas que talvez precise ainda um pouco ser mais testados. Por exemplo. Gosto muito de Naves, que se falou Sim, muito no esporte sim. esse ano, e como ele está lá no Alverca de Portugal. Eu ia perguntar por ele. Eu ia perguntar por ele no quadro anterior. Eu segurei porque justamente ele joga pela esquerda, um zagueiro, eu gosto demais dele. Eu não sabia que ele estava no futebol português, não. No futebol português emprestado. E tá bem, tá correspondendo. Eu achei que ele estava ainda lá perdido no elenco. Não. Luan Patrick é outro zagueiro nesse mesmo, assim, estilo que eu tô dizendo, jovem que tá querendo se afirmar. Perdeu o ano passado todinho porque estava em fim do contrato com o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense e ele não quis renovar e o Atlético Paranaense ficou naquele negócio. Então pronto. Então meio que vou punir sem você jogar, mas é um cara que teve jogos como titular no Red Bull, emprestado ao Red Bull, e no Atlético Paranaense. Então tem números positivos e já foi de alguma maneira testado. E tá bem ok no Estrela Madura. Caetano, o zagueiro já foi do Corinthians. Sim. Também eu gosto muito do zagueiro canhotinho. Lembro dele. Muito bom jogador. Bom jogador. Gostei muito das sugestões de Caetano e Naves. E Ricardo Graça é um zagueiro também canhoto, não mais clássico, não, de bom passe, que chegou a ser titular no Vasco na Série A. Não lembro. E tá no Japão, já vem de umas 2, 3 listas minhas. Aí você indicou Adriano Martins do Atlético Goianiense. Pra compor o elenco, pensando se não tiver uma renovação das peças, como opção de reserva. E tem alguma experiência. Eu acho que o Adriano chegou a jogar os primeiros jogos do Juventude na A, com a sua certeza. Esses 3 são estrangeiros. Julian Milan é um colombiano que trocou de time, saiu da Colômbia, acho que era do Milionários, e foi para o Nacional do Uruguai, se adaptou super rápido. Muito destaque no Nacional do Uruguai. Lógico, precisaria ter aquela compensação, porque possivelmente o Nacional vai estar na Libertadores, porque fez a final do primeiro semestre, está fazendo a final do segundo semestre com o Peñarol. Perdeu a do Peñarol na primeira, mas possivelmente juntando os dois vai ter a pontuação necessária para ir para a Libertadores. Então você vai ter que desembolsar algo minimamente para tentar o empréstimo. Facundo Rodrigues, um zagueiro bem ok do Estudiantes. Não sei, eu acho que o Estudiantes ainda não deve se garantir, né, Cássio?
pelo argentino para a Libertadores, o Mas- que ajuda. Não, nesse momento ele tá na fase final, tá disputando o Mas título. ele precisa ser campeão, né? Eu acho que pela soma da pontuação, talvez ele não esteja Não, entre os, eu acho que entre os não. primeiros. Eu acho que ele está naquela condição de ou é campeão ou não segue, ou não consegue a vaga, Mas teria Sul-Americana ainda, né? teria Sul-Americana. E Brian Medina, que é um zagueiro colombiano, aí aquele estilo zagueiro colombiano de porte físico, força, que está no Tondela de Portugal. Se fosse para cravar, escolher, Cauê, se tivesse a caneta e tivesse o dinheiro para escolher, Naves. Naves. Eu iria na aposta, Eu por também. mais que fosse jovem, mas iria na aposta de um jogador com qualidade técnica. Dessa página inteira, para mim, o meu número 1 seria Naves, meu número 2 Kusevich, tá? Para mim são os melhores nomes aí. E acho que Caetano é um bem interessante também. Também, Bem interessante. testado, Exatamente. Corinthians. Vamos então aos laterais, tá? Lateral direita. Mailton de São Paulo, 27 anos. João Lucas, Grêmio. E Mateuzinho do Cuiabá, todos com 27 anos, tá? Igor Vinícius do Santos com 28. E JP Sherman também do Santos com 19 anos, né, o garoto. Lucas Soares, né, do Santa Clara, de Portugal. E do futebol sul-americano, Bustos, do River Plate. Bom nome, tá? E Kevin Amaro, do Liverpool do Uruguai, Começando pelos brasileiros, vamos dizer, da Série A. da Série A, né? Você tem Mailton, que fez uma excelente Série B Isso, pela espetacular. Chape. Mas o cara chegou há pouco tempo no São Paulo, assim, já, cara, tu acha que já Parece tá que eu ia nesse, perguntar. Começou a jogar, já tá nesse nível pra sair? talvez o São Paulo tem o lateral português Sim. e tem um outro lateral direito, se eu não me engano. Mas não é uma posição onde se tem um dono e que eu não sei se na virada do ano, Mailton não é o titular. Certo. Aquele titular absoluto e não é o jogador de grife que você olha assim Não, em outras palavras, chegou no São Paulo e não se firmou. e Né? não se firmou. Tá tendo oportunidade. Um jogador que vem em Série B que muitas vezes não tem espaço, ele tá tendo algumas oportunidades de entrar ali durante o segundo tempo. Mas é um jogador que talvez numa virada de ano, com um treinador que gosta de jogadores sul-americanos, Sim. Pode opte, trazer um titular da posição, opte né? por um titular da posição Que não tem. que não tem. Então, na sua visão, é isso. Numa virada de ano, São Paulo Talvez investe Mailton no dance. lateral direito É. e ele vai muito pro fim da fila. Ele vira terceiro ou para quarto. ele, que conviveu muitos anos numa Série B, talvez fosse melhor garantir essa vaga Numa no Série time de A. Né? A para jogar do que ficar esperando que essa vaga no São Paulo ocorra. Mesmo que o São Paulo vá para a Libertadores, mas se você não preenche, porque até esse jogador português. Então, E aqui é uma posição que o Remo tem um jogador que foi muito bem, né? mas é muito bem sem ser nunca ter testado no nível. Então, assim, por mais que o Marcelo não tenha ido muito bem, é melhor. Eu até fiz uma indicação ali de pronto. JP Sherman, que é um cara que já foi titular do Santos, mais novo, tá encostadaço no Santos. Esse é um nome bom para ser reserva. Encostadaço, você poderia ir ali para ser uma sombra de um menino promissor. Que talvez o Santos queira dar essa rodagem ao jogador. Esse como você fez com o pode indicar em outro Miguelito. programa mais para frente. Não, eu vou tentar não ser barriga de aluguel. Mas talvez o Santos queira fazer com ele um pouco que fez com o Miguelito no América Mineiro. Sim. Dar essa chance de mostrar, de jogar. Bustos, Cauê. Acho um lateral muito ok. Muito ok. A faixa salarial dele, até fui atrás, quando veio na lista do, como eu já falei anteriormente, na lista dos zagueiros pela direita, do zagueiro do River Plate. Tentei. Porque esses nomes que você colocou foram os últimos a entrar, porque eles já fazem parte de uma lista de jogadores que não vão ficar no Marcelo River. Galhardo, que ele anunciou nessa última sexta-feira. Então dei uma corrida. Prateleira, jogador de prateleira. Tentei dar uma corrida para ver, até tentar achar o salário deles, para ver se não era coisa do mundo. Por exemplo, tem um zagueiro, acho que é Gianotti, mais pelo lado esquerdo, que já era um cara que, pelo que eu vi, um salário de 500 mil. Aí já não tinha a menor condição. Certo. Então, Bustos, pelo que eu vi, uma faixa de 200. Aí é muito factível. Porque pelo que eu vi, era um salário de 50 mil que ele bota Veja, no site, eu acho 50 mil semanal. Então dá 200 mensal. Eu acho um ótimo nome, tá? E outra, sendo colocado para fora do River Plate. Então, assim, Prateleira. tá na prateleira. O futebol argentino
tirando o River e Boca, tem dificuldade de competir em salários, qual é a grande dificuldade que você tem de trazer jogadores do futebol argentino? Quando o cara tem passe fixado com os Exatamente. os Aí já clubes, assim. A gente viu novelas com o Sport, com o Portilha, sim, do Tadieles, Tadieres. e que os caras são muito firmes nisso. Sim. E ao ponto de punir os jogadores que, ó, não foi, beleza. Teve um jogador, um volante que o Sport tentou, o Rondon, Sim. do Boca, passou ano sem jogar. Porque nem topou sair, tinha aquele problema do Boca, que ele já tinha um limite de jogadores estrangeiros, Sim, de sim, jogadores sim. dele para emprestar futebol do exterior, que eles têm esses impedimentos lá, e o cara passou ano sem jogar. Tá. Vamos então para a lateral esquerda, Cauê. Na lateral esquerda a gente tem uma lista maior, tá? Lucas Esteves, do Grêmio. Marcelo Hermes, do Juventude. Hugo, do Corinthians. Luan Cândido, do Sport, tá? Jogador jovem, Luan Cândido, que a gente até comentou, né? Quando veio para o Sport, desproporcional, porque o Sport já muito encaminhado para o Sim, rebaixamento, era um sim. jogador valorizado no mercado, né? Mas que estava com problemas extracampo no Grêmio. Isso. No Sport, ele chega muito bem e afunda quando o Sport afunda por completo, que é esse Sport das últimas rodadas, quando perdeu o treinador Daniel Paulista. Luan Cândido rendia muito bem com o Daniel Paulista e Isso. era um jogador, a gente sendo muito sincero aqui, que a gente imaginava que seria muito bom para o Sport na Série B, mas que não via como ficar, porque é um jogador de Série A. Quando o Sport afundou, tá sendo difícil a vida Porque com vai o todo Luan mundo Cândido, junto né? e Ele, aí implode ele virou desempenho. uma geladeira na esquerda. Aí eu não sei se a implosão dele é pela implosão geral do conjunto ou se é um jogador meio desleixado no extracampo, porque ele virou de fato uma geladeirazinha, assim, tá muito lento, não tá acompanhando. Caiu muito o nível de Luan Cândido nas 10 Muitas primeiras vezes partidas do sendo Sport. utilizado como zagueiro, que isso também, vamos dizer aqui, para a visão para o Remo, Acho talvez válido. crie até alternativas de você, em algum momento, poder utilizá-lo como um terceiro zagueiro. Certo. É um jogador muito útil, é bom jogador da lista. Veja só, Não me Cauê. lembro se Guto gosta de três zagueiros, eu acho que não. Não me É lembro, raro, assim. é. Mas te dá essa possibilidade Agora, se você Cauê, quiser. não fossem esses últimos jogos do Sport, eu faria aqui, sublinharia o nome dele. Como eu te disse, para Sim. mim, mostrou que era um zagueiro de Série A. Desculpa, um lateral esquerdo de Série A. Tá? Mas tem outros bons nomes na lista. Lucas da série. Esteves, Lucas por Esteves exemplo, fez uma temporada muito boa o ano passado pelo Vitória. Isso. Recuperou o hiato que tinha na Foi carreira um dele. drama a saída dele. E vai para o Grêmio, onde concorreu com o Lucas Cândido pela posição. Luan Cândido. Com o Luan Cândido pela posição, e terminou que Marlon, não esse Marlon América Mineiro, mas Marlon, que chega do Cruzeiro, toma a posição e vira o dono ali. Isso. E ele perde completamente o espaço. Eu acho que ele faz poucas partidas como titular, porque termina Marlon chegando e dominando a posição, sendo um dos destaques. E aí é o Grêmio que pode acontecer, a mesma temporada. coisa do São Paulo. O Grêmio pode ir atrás de mais um lateral esquerdo, para Marlon virar reserva e aí Lucas Esteves. Eu acho que, na verdade, é alguém para compor, porque Marlon tá muito gigante. Tá muito bem, né? Muito gigante. Tá muito bem. Criciúma, né? Base Criciúma. E aí, então aí eu já acho o Lucas Esteves mais difícil sair, tá, Cauê? Se o cenário foi esse que você descreveu, o Lucas Esteves é um Agora, reserva. Se o Grêmio não for para Libertadores, talvez aí você. Não sei, Cauê. Não sei. Porque aí ele tá já. Caramba, se o Grêmio não for para Libertadores, não tá muito fácil, não. Tá Assim. um ponto atrás de São Paulo. Não, mas isso considerando que a oitava E ainda vaga tem vai o existir. Sport. Veja que carta na manga do Grêmio. Mas, pô, tem um jogo em casa e o Sport. 6 pontos pro Grêmio. E assim, passando por outros laterais rapidamente aí, tem Marlon, do América Mineiro, cara muito testado de Série A, mas já tem uma idade mais avançada. Matheus Pereira, que é um lateral, foi a base dele no Cruzeiro e também bons anos no Santa Clara de Portugal, já umas 4 temporadas no Santa Clara. Busanello é um lateral. O cara foi lá se esconder da Suécia e tu tá trazendo o cara pra cá. Sim, da Suécia, resgatando. Da Suécia. Lá. E era um lateral que tu acredita, era bem. Tu acredita que esse cara existe? Na Chape. Na Chape, primeira divisão. Na Chape da primeira divisão, Busanello. E bem lá no Malmo da Suécia. Joga os campeonatos europeus. Nem o Grock arrumava esse aí. E dentro dos 4 estrangeiros ali, Camilo Cândido, lembrar lá dele no Bahia, não teve o mesmo destaque, mas não foi mal no Bahia. Até achei estranho o Bahia na época ter... Cauê aqui é anos 90, viu? Nacional de Medellín. De Medellín. Hoje nacional. Porque hoje é Atleta Nacional. Nacional.
Mantenho, filho. Nacional, No caderninho escrito Nacional. Medellín, aí ele come no caderno Nacional. ainda. Nacional de Medellín. Porque eu só chamava assim, mas hoje eu entendi que é Atlético Atlético Nacional. Nacional. Será que um dia a gente vai mudar a forma com que a gente chama LDU? Liga de Quito. Porque só a gente chama de LDU. Acho que não. Acho que não. No Equador é Eu Liga não de consigo. Quito. De Liga, chamam de Liga, né? Liga, né? Pronto, se os caras chegarem aqui, ó, o jogo do Liga, eu vou boiar. Porque o Atlético Nacional mudou. A gente não mudou? Era Nacional de boiar. Medellín muito. E hoje é Atlético Nacional. Aí LDU tem é mais difícil. o Rodrigo Silva, que é um lateral que tá muito bem no Barracas, que é uma equipe que tá sendo É o da Argentina? da Argentina, do É a Barracas. confusão. do É o Barracas. presidente da AFA, é torcedor desse time. Tá um time surpreendente nessa temporada. Meu amigo, desde que o homem chegou na AFA, o time, assim, máquina, meu irmão. Tá na fase final do Campeonato Argentino. Aí a galera, acho que foi essa semana, a galera conseguiu entrar no Google Maps e cadastrou a rua que passa do estádio de Chique Máfia. Porque o apelido é Chique, que é o apelido dele, né? O apodo, e Tapia. Mas aí os detratores dizem, podemos dizer Detalhe, assim, se chamam não de Chique tivesse Máfia. sido campeão do mundo, tava derrubado. Mas é exatamente isso que eu gosto muito de acompanhar. É exatamente o que eles falam. Eles dizem assim, que mundial caro, viu? Porque a contrapartida... Deixou Não, essa cara, herança aí. Pessoal, o Campeonato Argentino sempre foi algo muito próximo de uma zona. Muito. Mas o cara, assim... Só para abrir o parênteses. Tu sabe que serão 8 títulos nacionais em 26. 8. Eu vi. 3 ligas e 5 copas. Em 26. Aí Não, pra- tudo em primeira divisão. Sim. Tudo. E aí, para encerrar a lista aí, Marcos Mina, do Cali, da América de Cali, é um cavalo, aquele físico. O último jogador que me apresentaram assim... Dário. Não, Matheus Alexandre. Matheus Alexandre. Tem o Kevis, tem um, assim. E Matias Espinosa, esse lateral do Paraguai, aí, disputou, inclusive, Copa América de 24 pelo Paraguai. E é um cara fazedor de gols. 16 gols nos últimos 3 anos. Então, lateral que. Lembrando que sobre o Remo, a gente tem aqui duas linhas, né? Guto Ferreira não é muito entusiasta Da linha. da linha sul-americana, tá? Mas a diretoria do Remo tem Marcos. o Braz tem uma linha maior nesse mercado, né? E costuma causar impacto, tudo, e é um Sim. pouco da forma com que Marcos Braz trabalha, tá? Vamos então para os volantes, dividido em primeiro e segundo volante. Às vezes existem interseções, Sim. obviamente. Não é nada muito rígido aqui, tá? A lista dos jogadores da Série A já chama atenção 2 jogadores do Fortaleza, tá, Cauê? Del Wellison, que desde a saída de Vojvoda não joga mais, né? Basicamente. Com o Palermo não Exato. joga. Não me lembro se chegou a se jogar Perdeu com o Paiva, espaço, teve uma negociação frustrada ali com o Fluminense. mas com o Palermo não pisa em não. campo, tá? E Sacha é titular com o Palermo, tá? E é aquele caso que a gente já debateu do Fortaleza nesse programa. Zé Wellison está no mercado, seja o Fortaleza caindo ou não. Sacha só caindo. Sacha ficando, Fortaleza titular Motorzinho absoluto. de roubada de bola. Titular absoluto do Fortaleza. Então, tá? pra quem tá subindo em divisão, precisa ter uma marcação forte. Só acho muito caro. É um nomezinho a não. Mas se o é porque Fortaleza também for ele abrir não mão tem, dele, veja, eu sei, Cauê. Ele Mas se o não tem Fortaleza, muito mercado, né? eu sei, mas se o Fortaleza for abrir mão dele, não vai abrir de graça. Mas veja, a questão do salário. E não é uma O criança. Fortaleza né? vai ter que fazer as suas vai escolhas. Vai ter. Não é uma E criança. a gente já né? fala muito do esporte. Ó, É. Essa prateleira é cara e tu vai ter que escolher quem vai se desfazer. E Isso. torça para que apareça gente para levar essas garrafas. Total. Otávio do Fluminense, tá? Para quem Ronaldo, tá em baixa, total. Ronaldo do Internacional e Kaique do Juventude completam a lista da Série A, tá? Na Série B você foi em Luiz Oyama e Raul. e Raul, né? E aí tem os brasileiros fora do país. Matheus Dias, que é um cara que fez muito tempo saiu do Inter. E Yuri Lara, que é outro ladrãozinho de bola, especialista em roubada de bola. Bruno Matias. E... e Danilo Barbosa, que estava no Botafogo até pouco tempo. Até pouquíssimo tempo. Tá no time da segunda divisão da Arábia Saudita. Dá Eu pra botei buscar, aí né? porque dá pra tentar, né? Dá pra Mas deve tentar estar bem no dinheiro, né? Deve estar sentadinho no dele pra jogar na segunda divisão. É. Mas dá pra tentar pra fazer aquele... Eu vou ser sincero aqui, viu, Cauê?
Eu acho o Zé Wellison um jogador bem interessante, mas eu não daria essa também é última caro. chance. E assim, E eu acho que é também- B Série B. É? Agora, Cara, bem interessante, arrumador de time, ia dar uma. Porque, Ia jogar. assim, Otávio não é barato. Zé Wellison não é barato por custo-benefício. E Lucas Sacha, eu acho que entrega Pro que ganha. pro que Mas ganha ganha. é. Mas ganha. Vê só, Cauê. Teve um jogador que eu gostava muito, virou vilão nessa Série A. Virou vilão. Não sei se seria um jogador para se enquadrar numa Série B, tá? Ou se ele poderia ter uma nova chance na Série A. Mas eu digo que virou vilão porque a torcida que já gostou muito dele hoje perdeu completamente o encanto, que é Rezende, do Sim. Bahia. Como é que você enxerga Rezende? Eu acho que é uma composição do elenco bem composição. Eu até para B eu tenho meus. Eu acho que é um jogador que tem umas características que podem ajudar, Desvalorizou muito esse ano. mas eu não. Para mim era compor B. BA, Compor B, B. uma B alta, uma Certo. B mais. Eu acho que é por aí também. Uma B Eu acho que é mais. por aí. Vamos E aí então. tem os estrangeiros, Isso. né? Os sul-americanos, tá? Tem 5 nomes aí na lista. Pronto. Os 2 primeiros argentinos que estão bem alta no futebol argentino. São jogadores, não são, apesar do Rosário Central, mas não é dos mais difíceis de você tentar Eu acho você tirar. muito otimista às vezes. Mas aí eu sou. Veja, Frank Barra, um dos melhores volantes do futebol argentino hoje em dia. E aí, como é que tu quer tirar o cara? Mas- É. Se o Meu cara joga dessa papel bola é toda. dizer que existe. É dizer que existe. Se você vai conseguir tirar, eu não tô botando a turma que é titular do River Plate. Nem do. Mas o River tá mal, viu? Crise mas que considerável. lá. paga alto. Então, Kevin Gutierrez já é de Defesa e Justiça, de Sousso, mas é um volante muito, muito ok mesmo. Felipe Loyola era um lateral direito que foi transformado desse ano em volante e tá muito bem esse chileno. Christian Oliva já é mais experiente, 29 anos, já rodou, já passou futebol italiano e espanhol, acho que na Espanha, no Valência. E Arevalo já é colombiano, enfiador de bola. É um Ô, volante Cauê, com qualidade no passe. eu acho que o Frank Barra, por exemplo, que você destaca aí, é jogador para vir em investimento pesado, jogador para Atlético O Mineiro. Ibarra é um pouco, é aquele da jogador para ambição. Grêmio, Veja, para é o nome da ambição. É isso. Os outros é mais fácil você tentar. Pronto, Christian Oliva é um cara que circula ali entre os titulares do Nacional, mas até pela idade, possa ser que o Nacional possa liberar. Portidia saiu do Tadieres? Tá lá esperando. Colocasse na lista não? Ainda não. Caro, né? A turma ali não negocia fácil, não. É. Tá na do Bahia, viu? Tá na do Bahia, né? É. Segundo volante, tá? Jogadores. O símbolo tá até errado aqui, eu peço desculpa, tá? Tá o símbolo da Série B, mas são jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Alan Franco, tá? Do Atlético Mineiro, equatoriano. Dodi do Grêmio. Richard do Internacional. Denilson do Cuiabá. Gabriel Baralhas, né, do Atlético Goianiense. Luiz Mandaca, do Juventude. Pierre do Fortaleza. Pedro Augusto do Sport. William Oliveira do Vitória. João Schmidt. Fez um gol hoje. Foi. E joga primeiro, segundo, joga. Isso. Como Hoje- o Charles também. Isso. E Charles já do tá. Corinthians, tá? Tá aí, tem nome para todos os gostos. Muitos nomes difíceis, tá? Nomes para todos os gostos. Nomes de jogadores que estão bem, fizeram temporadas bem ok. Nomes de jogadores que estão em um momento de baixa, como por exemplo, Pedro Augusto, William Oliveira. O próprio João Smith não está dos melhores no melhor ano no Santos. Denilson, com o segundo ano de Cuiabá numa Série B, queira ou não, tem uma desvalorização natural. Dodi perdeu a posição de titular no Grêmio. Richard já não é o Richard do passado, que tinha uma moral a mais, volta para o Brasil depois de uma temporada na Turquia, mas não é um jogador vital no Internacional, é um de complemento de elenco. Então há espaço para algumas dessas peças de você tentar levar. Sobretudo, como a gente já viu, que por mais que tenha Caio Vinícius
que foi uma peça chave Sim. no acesso do Remo, mas não é uma peça que você olhe o histórico dele na Série A e diga: opa, aqui eu posso É. economizar e trazer somente jogadores para compor elenco. Baralhas, quando você cita, ele do Vitória, né? Tá no Atlético. Desculpa. Pertence ao Atlético e está no No Vitória, né? Isso. Se o Vitória cair, eu não sei se ele permaneceria, tá? Eu acho que o Atlético vai querer uma vitrine Exatamente. melhor. E não o Ou que adversário, empaque. inclusive, né? Ou E que não o empaque. adversário. E aí é ótimo o nome. Excepcional Demais. nome. Excepcional nome, tá? Excepcional nome pro. Eu acho alguns muito acima, Cauê. Eu acho que Charles. Eu acho que tem Já. mercado pra. Eu acho que é um Mas mercado Charles acima. não tem esse. Mas joga regularmente, Cauê. Não, entra, mas não é. A torcida do Corinthians não é encantada com ele. Talvez a chance dele permanecer no Corinthians é mais pelo cenário econômico do clube, Sim, que não tem como e outra fazer coisa, Cauê, veja reposições. só. Eu sei que o Remo é Série A, tudo, que promete até uma boa folha, mas eu acho que, tipo, um Red Bull Bragantino, por exemplo, tem muito dinheiro, poderia se interessar no Charles, Acho que sabe? já. Red Bull, acho que não. O perfil de 29 anos já é. Vasco, Pronto, tá aí pode. Eu acho que a Curitiba, vibe de Charles já passou. Acho que a vibe pro Charles de ser um jogador promissor, de se apostar. seria um ótimo nome. Eu até não entendi, por exemplo, é porque termina que no futebol brasileiro, o que é pago hoje em dia de ser menos de 10 milhões, que eu acho que foi isso, Sim. da compra de Charles ao futebol dinamarquês, ao Midtjylland, Foi isso. termina fazendo com que porra, é a vinda, tá, comprou, mas é um valor que não é tão alto quando a gente Sim, pensa claro. em cifras. Mas não é um jogador que tem esse. Quer ver, no Inter não deixa saudade, quando começou. No Sport é que se tem aquele Charles Ceará de uma também. Série B. No Ceará tem, mas não Também. tem. Não tem. Foi uma gangorrinha lá, viu? Foi uma gangorra. Charles não foi um jogador de unanimidade, não, de você sentir saudades e não lembrar dos tempos ruins dele lá, não. De problemas, inclusive, de extracampo da mulher dele, Sim. namorada, eu acho, na época, se posicionando e tal. Então, assim, eu não acho do outro mundo, não, viu? Essa Não, saída. Eu acho muito mais a dificuldade pelo momento do Corinthians de não ter muita grana para fazer movimentações e talvez ser um salário que não seja condizente com o futebol dele. Eu não sei quanto é que ganha Charles hoje, mas eu acredito que seja na faixa dos 400 mil. E eu acho que não certamente. vale. Por isso que eu falei, eu acho um jogador. Então, Eu acho que assim, que a adaptação de Charles, a adequação de Charles em 2026 ainda não é uma adequação pro Remo. É isso que eu quero dizer. não, eu tô Eu acho que ele entendendo vai nesse ter uma sentido. adequação, mas é um Vasco, tá? Vamos ver. Porque também não tem tantos times desse perfil, né? A Série A tá. A história do Curitiba que você citou. A Série A tá um pouco assim, veja só. Você tem os mais tradicionais ali e tal, de camisa, só que Red Bull e Bahia, muito fora da curva. Muito fora da curva. Então sobram poucos times nesse pelotão E de com um perfil baixo, né? muito de tentar achar os dois jogadores jovens com algum potencial. São poucos assim que. E como voltou o Atlético Paranaense, significa que a gente tem mais ou menos, vamos supor, se cair a zona de rebaixamento desse momento, tá? Que é com Vitória e Fortaleza, a gente teria os 12 do Eixão, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, os 12 estariam ali. Só que até o 15º, em relação ao potencial financeiro, são 3 times de muito poder de investimento. O grupo Red Bull, o grupo City e o Atlético Paranaense que voltou. Aí você sobra Ceará, Mirassol, tá? Curitiba, Remo e Chape. Não, o Camilo Charles, por exemplo, só citando no onde é que vai caber?
se o Corinthians não for um Santos. Mais um time que Um cabe. Santos. Cabe. Exatamente. Tá? Então é isso, é Santos Vasco. Santos Vasco Inter seria essa. O Inter Grêmio. não, porque o Inter eu Porque acho ele que já ele não foi vai lá, voltar, não vai, exato. Nem Grêmio, Santos nem Vasco. Grêmio. Se não for Santos Vasco, ele vai descer para essa última prateleira. Essa Que é a prateleira daí, prateleira de Curitiba, Ceará, Curitiba Mirassol, Chape e e o próprio Remo. Que é a prateleira, o que último Chape nem aguenta. quadrante. Chape nem aguenta. Não, Chape não aguenta. Chape não aguenta. E no Ceará acho difícil também. Também. Arthur. Só se for no haha dos salários. Isso. Vamos para os meias, tá? Desculpa, tem os segundos volantes ainda do continente, né, Cauê? Eu vou até passar mais rapidamente, já que foram muitos ali. Tem muitas opções no Brasil. Mas pronto, Bódio, do Nacional do Uruguai, super bem, uma Libertadores super decente. Campuzano, do Nacional, do Medellín. Atlético Nacional para os mais novos. Matheus Garcia, volantezinho bem raçudinho. E Rafael Carrascal. Esse sim, inclusive botei pro esporte. Já vou antecipando aí. Irmão de Jorge Carrascal, do Flamengo. Volante, segundo volante, assim, de qualidade técnica, sem esquecer a parte de marcação. É um número, apesar de 33 anos, mas é um cara com muita experiência. Tá bem. E muita experiência. 3 anos de Cerro, jogando Libertadores. E como é que tira? Eu gosto dessa dúvida. Agora, Fred, quando o esporte era cheque pra cá. Veja, beleza. Pro Remo, Se o Remo o tempo todo. como é que tira? Quando o Remo passar o segundo chequezinho pré-datado, como o Sport faz, em 16 A gente parcelas, vai estar aqui para avisar. aí eu Mas, atualizo. veja. Eu disse, vamos buscar. De Carrascal, pela idade, possivelmente são contratos mais Sim, curtos claro. que Ô, Cauê, que possam falando em facilitar. esporte e falando desses investimentos, o esporte trouxe um grande volante no continente. E que, enquanto o esporte jogou minimamente, ele jogou muito no esporte. muito. Um volante de 17 milhões de reais. E a Rivera. questão para colocar em qualquer um é isso daí. É esse valor. Rivera. Só que o esporte compra os jogadores ultraparcelados, é o que chega. Seria o caso do Remo assumir esse boleto, Veja, investindo no 17 jogador. milhões, que eu não sei quanto falta ainda, mas seria mais de 10% do orçamento, que a gente já falou aqui, de 150 milhões, né? Então, assim, é você se comprometer muito com um jogador só, fora o salário. Que não deve ser estratosférico, né? Não deve ser, não deve ser. Mas A hora era talvez que seja a faixa de Charles. resolvia. Resolvia demais. O problema é que você, para levar, tem uma fatura. Sim. Que não é possível que o esporte será trouxa. Não, aí não tem como, óbvio. Não, é porque, veja só, essas negociações do esporte são tão difíceis e nada transparentes. Eu nem sei como é o formato disso daí, tá? Vamos aos meias agora, tá? É uma posição que eu me lembro, a gente há minutos atrás, difícil e necessária, tá? Quem tem o seu, meu amigo. Você começa com, veja só, jogadores muito difíceis, tá, Cauê? Sim, porque é uma posição que você precisa ter alguém. Vamos lá, Mateuzinho. Se for rebaixado... E é por isso que tá aí. Se se for não rebaixado, for, o Vitória não vai. É simplesmente se for ter a rebaixado, possibilidade do Vitória. tem uma porta aberta. E também, porque queira ou não, teve uma quedinha, né? Teve esse ano. Esse ano. Não é titular do Vitória Então, assim, na reta final. Esse Vitória de Jair Ventura, ele não é titular. Então, assim, abriu-se uma porta para se colocar uma interrogação no futuro O Vitória joga com 3 zagueiros, né? E os dois volantes. os dois volantes, Ronald e Baralhas e Ronald. Ronald é meio meia. Às vezes Ronald e às vezes o Canta La Piedra, né? Que joga mais aberto. Mateuzinho termina a temporada como reserva do Vitória. Tá? Termina a temporada como reserva. Se cair, são duas opções aí. Ou ele vira o jogador principal do Vitória para tentar voltar, ou ele pode ser puxado para a Série A, e aí poderia ser um grande reforço do Remo. Mas aí eu também acho que exige direitos econômicos. Empréstimo não vai.
tem que saber o peso do salário do cara, né? É. Porque às vezes você precisa. E é o já vi mesmo passar por aí. caso de Pochettino. Pochettino tem Sim. mercado. Sim. Pô, sobretudo fora do Brasil. Veja só, o próprio Bahia já flertou com o Pochettino, tá? Tá na lista também. Desde o ano passado, na sua lista do Bahia, é, por sinal, é. né? Mas aquilo que eu disse, ó. É. Sobretudo essa posição. A história do camisa 10 e do 9, você vai ter que ser audacioso, porque o baratinho vai ser difícil. Sobretudo no Brasil. Sobretudo no Brasil. Você, para achar essa figura, é muito difícil. Cristaldo e Oscar Romero muito caros também, assim. E também não imagino chegando. É dividindo salário. É. Dividindo salário. Porque são jogadores. Cristaldo, acho que uns 500. Lucas Lima, não. Vê. Os 500 de Cristaldo para os 440 de Lucas Lima. Não, é melhor. Veja, é melhor Cristaldo. Mas é mais fácil o Lucas Lima. Mas Porque talvez o fácil de se Lucas o Remo Lima. chegar pro esporte e dizer assim, ó, eu quero Lucas Lima. Pronto. O esporte vai dizer, paga o salário inteiro, pago. Pronto. É seu. 400 mil. Cristaldo, se for 500, vamos dizer que seja 500. Acho que não é 500. Mais um pouquinho. Veja só, o jogador do Grêmio nesse esporte, Pronto. tu tá ganhando Mas 500 vamos lá. não. O Grêmio, para se livrar, aceita dividir. Vai ter que aceitar dividir. Mas já tá nesse estágio de se livrar e pronto? Por essa temporada. A temporada foi. O Romero não deve ter. O caso de Romero é que não deve mais ter contrato com o Inter no próximo ano. Sim, livre. E não fez uma temporada Não fez. que faça. E o Inter, nesse momento, pra mim, tem mais chance de cair do que o então, Vitória e assim, Fortaleza. Oscar Romero talvez seja até uma possibilidade mais Mais viável. concreta. Porque, primeiro, já deu uma caída, já vem uma caída. Sim. E para ficar no futebol brasileiro não tem mais tantas portas assim. Aí você vai para dois brasileiros no exterior, Matheus Sávio e Lucas Fernandes, que estão lá no futebol japonês, Certo. e vem nas pedidas dos estrangeiros, que para mim tem que ter esse olhar. Posição muito chave, né? Porque é uma posição chave que você não vai encontrar essas peças como a gente está tendo dificuldade, e até se você for puxar na memória, ó, dos brasileiros aqui, quem tem quer ter dois. Apresenta aí as 5 opções. Joaquim Pereira, do Minnesota. Geralmente a MSL não paga salários tão estratosféricos. Sobretudo o Minnesota não é um dos clubes mais tradicionais, então. E é um cara super habilidoso. Gaston Lodicon. Gosto muito desse. Ele é um meia volante do Instituto Córdoba. Pensava até que fosse parar no esporte ano passado, porque tinha sido jogador de Sosso, acho que foi do futebol chileno. E cresceu muito no futebol argentino. Está se valorizando. Talvez a dificuldade seja que Tá no alta, né? tá numa alta, então possivelmente vai ter uma concorrência maior. Já não é uma idade 27 ali que seja aquele promissor que vale muito para você trazer pensando numa venda futura, mas está num momento muito bom. Marcelino Moreno é outro cara que sempre boto na lista do Lanús. O problema é que botei aí porque ainda não estava a história da definida, agora indo para a Libertadores, complica um pouco mais, Claro. mas é um jogador que, até pela idade, vai por onde. Sim. Arrombaço norte-americano. Que joga na Argentina, é descendente argentino, joga lá e vem arrebentando. Muito bom jogador do Huracan, do El Ciclone. É o Ciclone, né? Makto Miljevic. Muito bom jogador, ainda com a idade boa de você extrair. Ele estava na campanha, ele tá no Huracan. Esse ano, começou esse ano. Ah, tá. Lá. O Huracan. Muito jovem. Esse ano? Nesse ano, a campanha boa do primeiro. Do Apertura. Sim, tava lá. Dá uma pipocadinha na É o final. meia, é o meia. Torci pelo Huracan. É o meia megaleirinho. Torci pelo. Cabelinho baixo, sim, Huracan. Convocado não integra não a seleção norte-americana? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas ele passou pelo futebol dos Estados Unidos. Acho que ele jogou também pela Liga, pelo Vancouver. Foi pelo Vancouver. E o último é o chileno, que já passou o futebol argentino, não deu certo. Aí tá voltando pro futebol chileno e foi encaixando bem ali na Universidade do Chile. Ele saiu foi do Rings ou do La Calera, o Palestino. Foi o primeiro time dele, na dúvida. E aí ele vai para ter essa passagem do futebol argentino
do ano passado para o início deste ano, não se firma, e aí volta para o Chile e está muito bem. Então talvez seja uma opção mais barata, mas também uma aposta maior. Tipo, da lista aí, Certo. é o quinto mesmo. Ok. Chegamos ao ataque, e aqui no ataque a gente não especifica atacante aberto pela direita, atacante aberto pela esquerda, tá? A gente só separa atacante de centroavante. Uma lista grande de atacantes, uma lista complicada, né, em alguns casos aí de atacantes, outros nem tanto, tá? Para todos os. Para todos os gostos. Vou para a lista mais complicada, tá? Rony, lembrando que é Rony. paraense. Torcedor. Mas A tá turma já bem. tá. Mas tá bem. Agora o Atlético tá meio de colapso, né? É. Mas é um bem que não é um bem, assim. Mas É caríssimo. um amor né? e ódio com o torcedor Mas o ódio é muito pelo custo, né? Porque ele não é visto como um jogador do porte dele. Exato. Rony inflacionou assim. Os anos no Palmeiras fizeram. Exatamente. E aquela história de carimbadinha de Leila, seleção brasileira. veja só. Olha, teve a tentativa dele de rescisão Unilateral. indireta lá no Atlético Mineiro, acabou voltando e tal. Teve, ainda, apesar do vice do Atlético da Sul-Americana, não sei se está tão assim no mercado ainda para. Naturalmente, com todo o respeito ao Remo, mas assim, não sei se parece ainda Jogador de tá. R$1 milhão. Sair do Atlético Mineiro Ele pro só Remo. tá aí pela ligação Afetiva com o afetiva. Estado. Mas E você pode ter uma movimentação aí. Só está aí veja, por isso. O Remo tá com a folha de 10 milhões, então. Mas mesmo assim me surpreenderia. muito. Vitinho também. Acho um jogador. Ainda que o ano tenha sido de baixa, né? Mas foi bem, é uma das peças. Se não é um titular absoluto, um Sim, cara não, mais. é por isso. Vem sobrevivendo. Mas é por isso que eu acho que é inviável. Vem sobrevivendo. Tá? Breno Lopes faz um ano razoável no Fortaleza, tá? Acho um jogador bem interessante. Esse é bem interessante. Se Fortaleza cair. Caramba, acho ok, assim. É um dos melhores atacantes do Fortaleza, eu acho. Assim. Mas é porque aí é o seguinte: se cair, o Fortaleza não sei se vai conseguir sustentar esse nível de jogador na Série B. Vai pro mercado. Garré do Vasco. Que tá muito mal no Vasco. Adson também do Vasco. Que não encaixou, pontinha chata. Pronto. Aqui a gente chegou em um que talvez esteja numa curva da carreira que caiba bem, que é Keno. Tá? Não está largado, ainda consegue render algo. Ainda consegue, e eu acho que se ele sai do Fluminense, o mercado dele já é esse. Ele já vai ali para o último quadrante da Série A. É Curitiba, é Remo, é Ceará. Chape não aguenta. Até porque ele não vai e dar Mirassol, salário. Só poderia Mirassol pensar no projeto Libertadores, né? La Vega, que é o moleque que o Fluminense aposta muito, e aí poderia ter a necessidade de botar o menino para jogar. O Fluminense está indo para Libertadores, misturado com brasileiro, muito jogo, tá? Mas já não fez isso esse ano, né? Tinha um calendário pesado. O Fluminense é um dos times com mais jogos do ano. Jogo mundial, né? Até bem mundial. E ainda de juventude. Esse, muito sobretudo bom. pelaquela linha que a gente disse, é uma posição que a gente anotou aqui, 3 atacantes. Esse cabe demais. Demais e tem perfil. Por isso que eu falei, alguns são mais difíceis, outros são possibilidades interessantes. Por exemplo, se acerta com 2 jogadores de perfis bem diferentes aqui, Enio e Keno, você fez um ótimo mercado aí de pontas, tá? Eu acho os outros muito difíceis, tá? Adson, eu não tenho aqui uma lembrança de Adson. Ele joga mais pela direita. Canhoto pela direita. Teve uma lesão, complicou o ano dele no Vasco também, tá voltando. Adson eu não tenho nada em mente, não. Mas os de cima eu gosto, mas acho complicados, tá ligado? Rony eu acho impossível. Vitinho eu acho impossível. Eu acho Rony e Vitinho impossível. Possíveis. Breno Lopes eu não acho impossível. Porque é aquilo. Cauê indica muito jogador do Fortaleza. Porque é meio que o seguinte: se o Remo realmente vai chegar em 10 milhões e se o Fortaleza realmente cair. Vai precisar. É quase que, veja só, um atalho pro Remo. Se assim, ó. É aqui. O meu mercado eu vou aqui no Fortaleza. O Fortaleza precisa desaguar. Já deu certo em algum momento. Porque o Fortaleza vai estar na seguinte condição: ganhar dinheiro não vai mais. Vai precisar tirar salário das costas. Aí o Remo pode ser um ótimo caminho. E os caras
E o Detalhe, Remo entender isso. já aceita o aceitaram salário. morar no Nordeste, distante muitas vezes os estrangeiros distantes dos seus países. Já aceitaram do Fortaleza Não para vai Belém, ter, meu não vai amigo. ter É. essa mudança de ruptura centro. Porque eu tô Isso. Porque acostumado, às vezes o cara da Argentina vem e quer ir pro Grêmio. tá perto de casa. Porra, tá 2 horas de casa. Foi durante assim muito tempo, né? É, Assim, é. o mercado, a exploração do mercado, ali, sobretudo de Argentina e Uruguai por parte dos clubes gaúchos, era quase. Porque tá do lado de outra coisa. Vai pra São Paulo, é um voo de 3 horas, pô, pra Buenos Aires. É. Pelo amor de Deus, tem todo dia, vários voos por dia. Pra Belém é chato. Tá, pra Belém é chato. Mas, tô falando aqui são os brasileiros, mas no caso ali que a gente falou, né, de Kusevich, de Pochettino, seria um atalho gigantesco, tá? Me veio uma coisa aqui na cabeça. Guto tá herói, né? Não tem como mexer, né? Veja. Vai começar. Vai Herói, começar. herói, Agora, não pode deixar a varinha de condão na mão dele, né? Imagina Guto indicando, montando esse time. Da cabeça dele. Mas Como é Marcos Braz, Guto que tem um perfil mais protagonista da sua e mais própria história. isso. Não imagino que chegue e dê a caneta para Guto. Vai, Guto, assina aí tudo. Muito difícil, muito difícil. Brasileiros no exterior, Cauê. Os dois Lázaro, primeiros André Luiz, Vitor Sá e foram Lucas atletas Ribeiro. de Marcos Braz no Flamengo, na base do Flamengo. Tanto o Lázaro como o André Luiz. Lázaro teve espaço no profissional do Flamengo, jogou, foi depois emprestado foi para o Almeria, acho que o Almeria que compra ele, da Espanha, mas não se firma, e vem para o Palmeiras, não se firma, e aí volta para a Espanha e é negociado com o Najma da Arábia Saudita. Não é uma operação fácil, porque a Arábia Saudita hoje em dia tem um poder financeiro muito grande. Mas às vezes você pode seduzir por conhecimento, por amizade, de alguma maneira. André Luiz já é outro, sai da base sem ter muito espaço no profissional e constrói a carreira em Portugal e hoje é um dos destaques do futebol português, um dos atacantes de destaque do futebol português, no Rio Ave. Já Vitor Sá, antes de ir para o Krasnodar, estava no Botafogo. Pega ainda um pouco dessa fase do Botafogo rica. Certo. E tá bem lá no futebol russo, no Krasnodar. Agora, esse time aí joga futebol profissional? Krasnodar? Não, Krasnodar eu conheço. Eu tô falando do grupo, o time da Cultura Espanha. leonesa. Cultura leonesa. Tu já conhecia esse, Cássio? Eu só conheci, Cauê inventar jogador, eu aceito. Agora, inventar time eu conheci por pra conta do passar jogador. aqui nas nossas costas. Veja, eu conheci por conta do jogador. Esse time não existe, não, Cauê. Cultura leonesa, Cássio. Google, por favor. Tô aqui nele. Eu conheci por conta do jogador. Tá Esse mentindo. Lucas Ribeiro é o cara que da África do Sul, porra. O brasileiro joga na África do Sul. Sim, Aí eu fui ver onde ele foi parar. Eu disse, porra, cultura leonesa. Prazer, conheço também não. Joga o quê, meu? Série B espanhola. Tá aqui. Detalhe. Subiu agora, né? Passou a vida toda Por ali. isso que nenhum dos três conhece. esse meu amigo inventar Quem time. me apresentou foi o Lucas Ribeiro. Porque Na segunda, foi olhar aqui a lista e disse, porra, assim. na segunda cadê? 3-3-3, assim. Veja, só cheguei porque eu tinha o nome de Lucas Ribeiro anotado por conta do Mundial dele, que foi muito bom. E eu disse, foi pra onde depois do Mundial? Que eu tinha anotado, sempre faço as atualizações para ver. Primeiro, se o cara acendeu demais e já não cabe no patamar local, opa, cabe patamar Bahia, opa, cabe patamar Remo. Aí quando eu vi que o cara caiu para Trazia nunca. segunda divisão da Espanha, opa, já dá para Trazia nunca. dá para botar aí no bolo. Detalhe que já jogou a primeira, tá? Uma vez, em 1956. Sul-americanos, Cauê. E aí 3 nomes estrangeiros. Sebastián Vidia, do Independiente Rivadavia, colombiano. Assim, esse cara... Peraí, esse cara acabou... Conhece, né? Conhece, É o novo... Joga muita bola.
Porra, deu um branco agora o meio do esporte. Atencio. Acabou de ser campeão da Copa Argentina, na final com o Só que Argentino esse Júnior. cara já tem história. Mas enfim, Nas últimas, ele jogou no Boca. mas esse filme eu já Não, vi. mas Esse filme veja. custa 12 milhões. 2002. Não, pela idade dele não custa mais. Não. Vidia, tem uma Primeiro história time, que é... peraí, só falar que é o primeiro, é um time do interior da Argentina, o que é raro. Um time do interior da Argentina ganhar uma competição de primeira linha. O Central Córdoba ganhou, o Rivadavia, mas não tem tanto assim. E foi o primeiro título da história do clube, então é muito recente, deve estar no alta da porra. É. Assim, acho que Não, qualquer jogador que sai desse clube sai como tá saindo. Ele é o melhor do time. Disparado, é o destaque do time. Só que ele é um cara que meio que perdeu, jogou, foi titular do Boca Juniors, lá atrás. Só que ele perdeu um pouco do espaço no futebol argentino, se tornou meio que criou uma ojeriza porque ele foi acusado pela namorada de agressão. E tanto que nos últimos 2 anos esse cara não entrar na minha lista de um patamar maior, porque o patamar dele era maior. Por conta Do histórico aí do de histórico que agressão. tem acontecido. Só que do final do ano pra cá, e era um problema do futebol argentino, porque ele arrebenta, ele voltou a jogar, mandaram ele foi jogar no clube, acho que foi da China, segunda divisão chinesa, porque ninguém abriu a porta pra ele, após essa acusação. Sim. Aí foi jogar, ele conseguiu que a poeira baixasse depois de 6 meses, começou a responder o processo, voltou, encontrou espaço no Independente Rivadavia já o ano passado, e jogando muita bola. E começou a criar aquela discussão nos argentinos. Porra, quem é que vai abrir espaço pro cara? Joga muito, porra. Uma coisa paga a outra, o futebol faz você esquecer, virou o ano, mesmo sendo destaque, ninguém pegou. Só que teve uma virada no processo. A namorada meio que confessou que que não foi bem assim. E aí hoje ele parece que ele chegou a ser inocentado já, tanto que por isso agora eu botei ele na lista. E aí o futebol argentino já começou a olhar ele de uma outra maneira. Já não é o moleque, mas está rendendo muita bola. Então, Ótimo nome, tá, Cauê? um nome que eu botei aí Ótima percepção do mercado, que- porque aqui você. É aquilo. Quando eu acho que é muito difícil, eu digo. Eu critico. Eu sim, digo, ó, Cauê, por botar Rony é foda. Mas esse aí, o perfil bem de acordo pra você fazer uma captação e trazer. pô, Tá. lógico que pode ter outros clubes. Maior Claro, potencial. claro, ó, pode. o que Mas. aconteceu e como o processo se resolveu. Isso, pode. Vou. Mas eu achei uma captação boa, tá, Cauê? E os outros dois nomes. Pizzini é um cara, por mais que esteja no Vélez, mas a idade já. Mas teve ótimos anos anteriores. E como teve a baixa nesse ano, aí já posso colocar ele nesse patamar Certo. de ser uma peça, porque não deixou de ser um titular absoluto e tal. Mas é um cara ainda de ótimas características. Vinha de 3, 4 anos, assim, de muito bons, se você via sempre quem são os 5 melhores assistentes do Campeonato Argentino. Pizzini sempre estava por lá. E Matias Perello, Central Córdoba, que disputou Libertadores, um cara jovem ainda, ponta. Eu acho que até o nome dele foi sondado pelo esporte esse ano, citado Esse nome não me em algum foge, não. momento pelo esporte. E aí eu acho que o Central Córdoba não está com a temporada do próximo ano tão cheia em termos de competições. Então talvez possa abrir esse espaço para uma negociação sem tantas dificuldades, Vamos pro centroavante, tá? que é outra bombinha, né? Onde o Remo tem. Arrumei ainda um bocado de nome, não sei como onde o ainda. Remo. O torcedor do Ceará tá assim, meu irmão andando na praia, Esqueça. olhou assim, menino. Veja, E veja, eu tinha esquecido de botar, viu? vamos lá. Vamos começar. Vamos pros nomes aqui, tá? Pedro Raul fez um bom campeonato brasileiro. Começou muito bem no Ceará. Tá mais valorizado que no início do campeonato. Mais valorizado que Sim. no campeonato. Perdeu força ao longo do campeonato. Passou alguns períodos sem fazer gol. Mas jogou bem no ano. Agora, é um jogador de 800 mil reais. Tá? Que o Corinthians paga metade do salário ao Ceará. Ninguém vai pagar esses 800. Certo, ok. Só que valorizou. Então, Ninguém. o Ou vai Corinthians arrumar uma venda arrumar uma venda, né? para fora, porque pro Brasil não arruma. Certo. Agora, se o Ceará ficar, a chance do Ceará larga na frente de negociar esses 400 é muito maior.
Mas O Corinthians vai apertar mais o Ceará, né? vai. Tipo, eu já te dei Já te dei um ano. a chance aí, né? É. Eu já te dei a chance. É. É um jogador que vai estar no mercado. Vai ser aquele jogador que vai ser atacado por várias equipes. Todo mundo vai querer sondar, ver várias equipes nessa base, né? Sim. Nessa base do A-, que a gente fala do A-. E vai olhar assim, dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. E não vai sair pra ninguém na primeira rodada. Concordo. Porque ninguém vai querer comprar. John Kennedy. É uma aposta, mas agora o Fluminense deve se reforçar para a Libertadores Veja, e John Kennedy não vem sendo solução. Foi mas pro é México, xodó. voltou, Mas né? é xodó lá, tem... Veja, Mas veja, vai precisar jogar. Pro bem dele, inclusive, viu? É melhor sair para jogar em algum lugar do que ficar lá. Eu concordo. Agora, se vai ser pro Remo, não sei. Mas ele vai ter que escolher. Ele vai ter que se ajudar. Tiquinho Soares mal no Santos, né? Mal no Santos. O problema é que Tiquinho vai ter que arrumar onde jogar. Salário alto Agora, também. a questão é quem vai pagar o salário. O futebol brasileiro vai precisar mudar, tá? Porque Quem vai pagar. tá com jogadores impagáveis. Essa É lista que nem aqui... Davidson que vai isso que eu ia dizer. embaixo. Davidson, se cair em Veja, Fortaleza, é quem é que vai caro. pagar? Everaldo, o salário do Everaldo. Mas Everaldo, o Fluminense gostou de Everaldo. Pronto. Tá ali. Ou ele ou John Kennedy pra reserva. Eu acho o Everaldo um ótimo jogador. tem uma postagem do Bahia hoje que, assim, dessas Eu mudanças... não acho ruim, não. O problema é Bahia- que o salário não condiz. Perdeu não, se desfez de Biel, Everaldo e Kemel e Tassiano. Sim. E sempre tem uma chiadeira aqui, meu irmão, assim, pro Bahia acabou sendo, detalhe, 3 vendas excepcionais. Exato. Pô, vinda de Biel pra Foi um Portugal. absurdo. Pelo amor de Deus. A de Tassiano pro Santos. 32 Tu também milhões. foi outra cavalice. Sobretudo sem interna. Total. E a gente nem vê no Santos, né? Juninho Vieira, Flamengo. Colocasse no Tassiano na lista do Remo, não? Esquecesse. Não. Pô, porque o Santos vai querer tirar, né? Kaiser do Vitória, ótimo nome, tá? Se o Vitória cair, fica bem acessível. Veja, a ida dele de Fortaleza pro Vitória, já para o jogador, já valeu a pena demais. E pro Vitória, então, que tava sofrendo Não com tinha o ataque, centroavante, né? Ajudou a mudar o Vitória. eu acho que Kaiser termina aí caro, viu? Derek, jogador bem acessível, Esse né? aí é o contrário. Eu acho que o Remo querendo pega. Tava super bem no esporte quando teve um problema aí disciplinar. E Foi afastado do esporte, né? mostrou potencial para ajudar na primeira divisão. E joga tanto centroavante quanto Como de lado. Jogador bem interessante, tá? Eu aí, se fosse o Remo, colocaria até como prioridade, Derek, porque aí não é que ele é o melhor daqui, óbvio que não é. Mas o custo-benefício dele talvez... Mas, pelo amor de mas Deus, talvez seja mais... lembrando que o Cuiabá pagou uma coisinha dele, né? Jogador de 10 milhões. 8 milhões. É, 8 eu milhões tô é o arredondando, Pontevedra. Mas hoje Da é de Espanha. 10, valorizou. Valorizou. Para mais de 10. Valorizou. Mas Então, veja, Mas o Ceará... não sei se, se alguém chega, paga. Então, eu acho que o Cuiabá aceita. só se for o Bahia, se realmente o se aquilo Bahia... andar, Mas eu acho que o Cuiabá aceita deixar Derek na Série A. Tem que aceitar, viu? Isso. Tem que aceitar. Até pra tirar, porque o Cuiabá também entendeu que tem uma bombinha relógio na mão, né? E tem 2 estrangeiros agora aí, Isso. Dineno e Mastriani, que vêm os 2 de anos ruins, com lesões. Então são, até pela idade, assim, já passado dos 30, tem essa interrogação, mas são jogadores que têm históricos bons nas suas carreiras. Dineno, de uns 3, 4 anos, futebol mexicano e colombiano muito bom. E Mastriani foi bem no América Mineiro, o ano retrasado. Fez uns 8, 9 gols na Série A. E já tinha LDU nas costas, já tinha bons números em outros clubes. Sim. Mas é uma interrogação devido à última temporada. E devido a essas lesões. 2 brasileiros jogando no exterior, um no Japão e em Portugal, Erisson e Cleiton Silva, Cauê. Erisson, aquele búfalo. Sim, lembro. Gosto, futebol inclusive. japonês, eu gosto muito dele. Cleiton Silva é um jogador que sai do time pequenininho do Rio Grande do Norte, vai jogar no Vila na Série B, vai muito bem, explode. Aí vai jogar em Portugal, vai bem em Portugal, no time
menor que o Rio Ave. Aí o Vasco, quando entra 7-7, pega por conta disso e ele vai muito mal no Vasco. Aí meio que se queima, mas volta para Portugal no Rio Ave e tá muito bem no Rio Ave. Viu? Erisson é jogador. Esse é Série A do Japão, tu sabe? É, Kawasaki e Frontale, Série A. E bem, fazendo seus golzinhos. Não Muito é bom artilheiro, jogador. Esse mas cara é um bom jogador. É. Difícil demais trazer. Você tá jogando Série A, jogando fazendo gol, difícil. Esse cara é muito bom jogador. Fazia tempo que eu não via falar dele. Tá quanto tempo Acho no que tava Japão? 2 anos. Eu acho que eu mudei alguma lista de início de ano. Bom Ele foi ano jogador. passado. Bom jogador. Eu gosto de atacante nesse perfil. Forte, bate bem na bola. Tá. E aí os sul-americanos, né, Cauê? É. Com Só Miguel com uma Borja. listinha, Francisco. listinha aí grande. Francisco. Francisco, mais fácil. Ele usa a camisa atrás, polaco. Lembra de uma bronca que teve, acho que foi no São Lourenço, do cara que recusou bater o pé. Uma confusão da porra. Foi com ele. Lembra de uma confusão que o São Luís estava com problema de salário, foi uma confusão da porra, ele perdeu o pênalti, alguma coisa assim que teve no final do ano passado. Polaco. Esse cara é daqueles cara que é artilheiro em vários países na América do Sul. Já foi artilheiro na LDU, no O Emelec. sobrenome do cara é um. Não é impronunciável. Não, é um teste de vista. A Pô. camisa atrás é polaco. Não, pô, é teste. Polaco. É oculista, pô, ali, ó. Lê Ele aqui. tem a descendência. Fridzelski. É. Fridzelski. Maxi Gomes. Maxi Gomes. Aí, esse é aquele polaco daqueles jogos fortes, pivôzões, que gira, tem alguma habilidade e fazedor de gol. É o atual artilheiro do campeonato colombiano pelo Independiente. Tranquilo, chega lá, dá 2 telefonemas e chega em Belém. Cara, artilheiro do campeonato colombiano, não, eu vou aqui, eu resolvo. Max Bampará. Gomes é mais É o velho Bampará. Bampará. Bampará vai ter trabalho, viu? Rodrigo Carvalho fazendo vídeo. Max Gomes é outro cara. Cara, Depois de rodar Querendo acabar com a unha de a Europa, volta para o Uruguai, tem um início desse ano no Defensor e agora está no Nacional. O cara falta já também, acho uns 30 jogos pela seleção do Uruguai, mas está no momento mais de queda na carreira. Nicolas Fernandes. Vou pular para Thomas Molina, que tem um perfil mais semelhante de centroavante de porte. Thomas Molina do Argentino Júnior também Veja, um pouco todo por mundo aí. que tá assistindo aqui, Cauê, tá focado esperando a hora de você chegar em Borra. Foi o último. Nicolas Fernandes, apesar de ser do Belgrano, é um centroavante de 1,69 m. Deixa lá. Deixa lá. Gol. Que isso? Não, É meu irmão. chato. Eu desconcentrei aqui. chato. Quem é esse? Nicolas Fernandes. É chato. 1,69 m, pô. Chato. Joga de segundo e de centroavante. Ó, Eu não acreditei. Romário. Como é que eu cheguei tinha nele? O cara joga na mesa aqui, ó. Romário tinha 1,68. Pronto. Como eu cheguei em Nicolas Engraçado. E Romário começa a carreira como ponta esquerda. Romário era 11 por conta disso. Então, explosão, né, meu irmão? Explosão. Começa nisso. Engraçado. Romário na altura direita, viviu na direita. 1,79 m, 30 anos nas costas, chegou a hora dele mostrar futebol. Romário foi campeão com 20 anos. A altura de Romário é um negócio tão marcante assim pro seu baixinho, né? Pro apelido do cara é baixinho. Romário com 29 anos estava onde, Cássio? Mas veja, Flamengo. não tem que trazer os mais acessíveis também. Como detalhe, estava no Flamengo como melhor do mundo. Sim, já tinha sido Fred campeão do reclamou mundo. porque eu botei o cara do artilheiro do Neymar. Ele foi com 20, aos 28, né? Então, Nicolas Fernandes tem 29, vai fazer 30. Pronto, achei aqui. 1,79 m. Pronto, eu tinha anotado os números. Nicolas Fernandes, Belgrano, 29 anos. 1,65 m. Já caiu mais 4 centímetros. Caiu. Maria. Mais 4 centímetros. Vamos lá. Tá parecendo aquela. Eu já contei. Marcelinho 2025. cruzando bola. A matéria do caderno de esporte que eu fazia pro cara lá, e na hora que pegando a ficha de todo mundo, um por um. Aí eu falei, esse cara aí tem que ser. Aí eu não sei, cara. 1,62. Aí eu, esse cara. Bota mais 3 aí. 2025. 12 gols e 36 jogos. 2024. Pelo Defensa. Não, pelo Belgrano ainda. 12 gols em 41. E pelo Defensa em 23 gols em 50 jogos. O baixinho... Guarda. Deixa o dele. É o quarto jogador que mais criou oportunidades de gol na Argentina.
com 1,65 m. É Marcelinho Joga ajustar, nas duas. é Marcelinho ajustar o cruzamento. Joga nas duas. A altura do Joga de ombro, mira o segundo ombro do atacante zagueiro. E joga de centroavante. Veja, quando eu vi os nomes. E esse jogador. De eu já segundo conheço- atacante já é outro cenário, né? E eu já conheço esse jogador há uns 3 anos. Eu cheguei nele pelos números. Pô, número bom da porra. Fui ver um jogo de futebol. Eu disse, caralho, velho. Desse tamanho, né? Não é ponta. As primeiras vezes que eu botei lista, eu botei como ponta. Nos últimos anos, pô, futebol argentino, nos últimos 2 anos, o cara jogando de 9, 9, 9. Não tem como não. Eu me enganar, porra. O cara joga de 9. É centroavante. Eu só vou fazer o quê? Trazer esse Romário Eu me, perdido do futebol eu me argentino. incomodava com a altura dele. Eu, treinador, dizia, não joga aí não. Isso deve ter uns 62, tá ligado, né? Rápido. É o Léo Pereira dele. É. Aí, Ponce, centroavantão, mais centroavantão mesmo, Houston Dynamo. Arango, muito bom jogador. Eu gosto muito desse Christian Arango, do San José. Dólar, viu, pra Cauê? Tá vezes 5, viu? É só avisando que é dólar, tá? Sim, a turma vai ter que trabalhar. Centroavante, meu amigo. Agora, Borra tá na promoção. Você pro esporte. Agora, Você pro tu esporte. tá de brincadeira que tu meteu Borra na lista. É isso que eu falei, eu tô dizendo Foi um tempão. dispensado Borra, hoje. borra. Foi dispensado hoje. É a thumb do programa. 500 mil. Salário. E vai ter que rebolar pra arrumar, viu? Arruma, o cara tava no River Plate. Eu sei que não Aí foi tem que dele. arrumar. Anselmo Ramon tá pedindo 400 da Série B? Eu daria em Borra assim, ó. Os dois, 400. Borra. A gente faz a vaquinha aí. Esse é cara do Remo. Esse é a cara do Marcelo Então. Braz. Marcos. Marcos Braz. Match Esse é a cara do total. Marcos Braz. Não, quando eu vi a listinha hoje, aí eu disse, Fred, segura que tem um nome aqui, ó. Os outros dois que eu botei do River foram depois. Esse vídeo, segura que tem um nome aqui, ó. Dá pra acrescentar na lista? Dá. Pronto. Deixa eu contar um bastidor aqui, tá? Pro nosso público A galera não faz ideia, não, meu irmão. do Remo, tá? Deixa eu mostrar aqui um bastidor. Deixa eu travar aqui. Vou usar aqui a câmera 2, tá? Peraí. Deixa eu... Câmera 2, tá, Márcio? Por favor. Bastidor. Pro nosso público do Remo. 3h10 da manhã. 3h08 da manhã aqui, ó. Câmera 2. Bastidor. Minha mulher ligando aqui, ó. Cadê você? Aconteceu alguma coisa? Câmera 2, tá? Você não atendeu a ligação. Eu tava falando. Agora eu tô mandando a mensagem no WhatsApp pra você. Então, meus amigos do Pará, essa gravação tá terminando às 3h10 da manhã, tá? Então me perdoem os Marcelos Braz ao invés de os Braz da vida e alguns outros deslizes, porque a madrugada foi longa e pesada aqui, tá? Mas é isso. Mas terminou com um sonho. Miguel Terminou. Borra. Veja só, o cara que entrou no vídeo viu Borra na capa e passou aqui Um 1h30 sonho. de vídeo pra chegar. E por esse valor eu trazia amanhã. Eu acho que é a cara da Foi. virada de chave do Fui Remo. pesquisar os salários e bateu nos 500 aí. É Não a sei cara- se- É a cara da virada de chave. Ele dizia assim, ó, subimos, midiático, fazedor de gol, cara que pode ajudar demais. Lembra o que Remo. até no início do. Acho ali por março, abril, surgiu um rumorzinho dele que no esporte tal. Lembro não. O nome dele deu uma piruada. Porque ele já vinha no ano ruim. Certo. Ele já não era titular do River. Ele perdeu muito espaço no River esse ano. Eu acho. Mas é um cara que continua ainda com números. O caminho é por aí, viu? Pra mim, o caminho é por aí. E hoje, com a decisão de Marcelo Galhardo, da listinha, e que ele tá. Porque é o que eu digo, veja só. Aqui é um pouquinho além da questão do fazer Sim. gol, né? Porque a gente volta a uma página. Tiquinho Soares é esse preço, Pedro Raul é mais caro, Isso. Davidson é quase 2 vezes, Everaldo é mais caro, Renato Kais é esse preço, Derek é mais barato, Mastriano é mais caro. Fred, tem certas coisas que você tem que olhar: futebol e marketing. Sim, não é isso que eu Pra tô ter um falando? retorno, venda de camisa. Virada de chave, meu tudo. amigo. Virada de chave. Virada de Então, chave. você- Pauta nacional. Você se antecipar a movimentos. Pronto, o cara saiu hoje, bate portinha, meu amigo. Ó, e aí? Estamos aqui. E aí, Quanto é? e aí é o peso Opa, de ter, não é 500, é 600, mas vamos lá. e consiga é o até peso, aqui. e é o peso de ter um dirigente que é acostumado a esse tipo de É negociação. isso que com certeza
tem portas abertas com vários empresários sul-americanos. E que com certeza tem o telefone do empresário desse jogador aí. Né? Exatamente, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver tido, repito, quem nos deslizes aí pelo caminho, nos perdoem, porque madrugada adentro aqui, não foi nem baixa madrugada, foi alta madrugada aqui. E só essa reforçando gravação. que é um hobby, é uma brincadeira que a gente faz todos os anos, Isso. não tem nada profissional. Se o Remo contratar algum desses, Cauê falar isso, que é o seguinte, o Remo vai lá, gasta dinheiro, traz Não tem um... nada. Traz o baixinho ali, ó. Gasta Traz o 400 mil o conto. Wesley Garcia. Quando forem buscar no Garcia. aeroporto, vão dizer, vamos passar. O cara passou e ninguém viu. Rapaz, cadê o jogador que a gente trouxe? Rapaz, não chegou não, vice nesse voo. Como é que não chegou? Pô, chegou não voo, liga aí, tal. E tem um cara encostado na pilastra ali. Eu vou pensar que é o irmão de ele, Garcia, pô, pô. é ele ali. Mas, Não. centroavante, porra, é ele. Leve pra treinar. Cook. Faz 2 gols no ano, e aí a turma vai dizer, Cauê é um filho da puta ali no programa lá dos caras do Recife querendo foder o Remo. Aí por isso que Aí ele tá vai fazendo essa desculpa aí. Marcos Braz que fica vendo programa pra contratar, vai ver confusão da porra. Em vez de ter sua listinha própria, pô. Mas é isso, tá? Galera, obrigado pela atenção, por ter chegado até essa parte final aqui do programa. Se você ainda não tá inscrito no canal, conheceu a gente hoje, tá? Vai lá em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você já tá inscrito, deixa a curtida, indica o nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, pros seus amigos, para suas amigas, tá? O 45 Minutos é um programa que tem a Bet Nacional como patrocinadora master. Se você ainda não tem um perfil, uma conta na Bet Nacional e gosta desse tipo de segmento, gosta de apostar, faz isso com responsabilidade. É importantíssimo fazer isso com responsabilidade e tratar como entretenimento. Abre uma conta da Bet Nacional com o nosso código podcast45, tá? Se você já tiver uma conta da Bet Nacional, é seguir com ela. Se não tiver, dá essa moral pra gente e abre a conta com o código podcast45, tá? Grande abraço a todos, valeu demais, até a próxima, tchau, tchau.